problema, depois eu edito se tiver alguma bobagem em falar. 3 passos. Esse é um USB, né? Isso. Vou tirar esse aqui. Beleza. Obrigado. Deixa eu ver se ele vai. Então, semana passada a gente viu então a doença coronária, a ressonância magnética, um pouco dos princípios básicos, né? Algumas contraindicações e segurança que eu comentei com vocês, e doença coronária, certo? A gente até falou dessa coisa louca que é fazer estresse físico e ressonância, que é uma coisa que não tem na nossa realidade, e a gente cobriu toda a parte de viabilidade. Então, ressonância, parte física básica, doença arterial coronária, viabilidade, né? Veio infarto, viabilidade e isquemia, né? Vimos isso tudo bem? Todo mundo lembra? Então, bom dia a todos. Tá gravando, Gui? Tá, né? Tá gravando. Beleza. Então, assim, aí a gente parou aqui porque realmente não deu tempo, e a ideia era continuar a parte de cardiomiopatias. Essa parte de cardiomiopatias é uma coisa meio genérica, em que eu vou estar falando fundamentalmente ligada ao realce tardio. Todo mundo lembra do realce tardio? Realce tardio é igual a quê? Como é que é o mecanismo do realce tardio? Pro Zé. O que foi? Pode falar. Isso. Isso, não lava. Portanto, o que está marcando o realce tardio? A área que está branca está marcando o quê? Fibrose. Vamos traduzir isso, fibrose. Fibrose é um termo histopatológico. Perda de habilidade também é uma coisa da patologia, quer dizer, células mortas e que não vão voltar mais. Do ponto de vista hidrodinâmico, qual que é o termo que a gente tem que usar ali? O que o realce tardio está marcando? Qual que é a distribuição do gadolinho? Extracelular. Então eu estou marcando o que? Volume extracelular. Então, do ponto de vista prático, independente de interpretar o que significa o aumento do volume extracelular, realce tardio é aumento do volume extracelular. Pode ser um infarto na doença coronária, e ele pode ser o quê? Fibrose, como a gente vai ver, tanto na doença coronária crônica, quanto nas cardiomiopatias. Então, nas cardiomiopatias, logo que a gente participou muito próximo daquela validação que a gente mostrou para vocês, o filminho, né, que se vocês olharem, por exemplo, esse é o realce tardio in vitro de um animal. Observem que eu tenho um dedinho aqui, eu tenho 2 chifrinhos aqui, tá? Aqui eu tenho 2 chifrinhos, aqui eu tenho um dedinho. Aqui eu tenho, quer dizer, o infarto ele tem toda uma característica caótica que é impossível você prever, né? Uma coisa, joga uma bomba ali e faz um estrago, tá certo? Vejam que a ressonância é igualzinha à patologia. Isso aqui é patologia, isso aqui é o TTC, essa parte amarela é a área do infarto. Então veja que é exatamente a mesma. Então a gente costura alguns dos aforismos usados é que o bright is dead, quer dizer, o branco está morto, né? E que a gente está fazendo histopatologia em vivo, ou seja, a informação do realce tardio é igualzinho à patologia. Então, vão haver múltiplas interpretações aí, vocês vão ouvir isso, então cuidado com isso, de que não, o realce tardio pode não ser fibrose e tal. Ele pode ter desarranjo celular que pode contribuir para o aumento do espaço extracelular, mas o fenômeno é aumento do espaço extracelular. E se eu fizer, e a única maneira que eu tenho de aumentar esse espaço celular de uma forma evidente no miocárdio é tirando célula, ou seja, matando célula. Eu posso ter edema? Posso, mas o edema ele aumenta o espaço celular muito pouco, não o suficiente para causar esse tipo de alteração. Então é importante que vocês tenham isso bem assim escrito na pedra. Realce tardio, igual patologia, teve um monte de trabalhos que demonstrou isso, tem uma lista enorme, validou assim de forma extensiva em todos os tipos de animais e em humanos, né? Tem gente que tem patologia de humanos, inclusive na literatura, validando isso como sendo um aumento do espaço celular e o infarto ou fibrose ou necrose na fase aguda do infarto, enfim, todos os fenômenos fisiopatológicos que levam ao aumento do espaço celular.
Isso lá na doença coronária. Então lembra, eu mostrei isso aqui grandão para vocês, lembra? Então era o gadolinho se distribuindo aqui tanto no infarto agudo quanto na cicatriz. Rapidamente, esse era aquele do meu projeto que a gente fez desse trabalho aqui do Circulation 98. Mas quando a gente observou os reais tardios da doença isquêmica, é obrigatório praticamente que envolva que esse real tardio envolva o subendocárdio. Por quê? Por que tem que envolver o subendocárdio? Isso. Porque existe um fenômeno chamado de onda de frente, né, o wavefront fenômeno, que diz o seguinte, que foi descrito por Jennings e por Thomas, dois patologistas, que se eu ocluir uma coronária, eu começo a infartar lá no subendocárdio. Não tem jeito, pode fazer o que você quiser, uma andracaria que você quiser, não tem como eu infartar no subepicárdio. O subendocárdio, ele é a circulação terminal, né, e ele é onde está a maior pressão perto da cavidade, portanto ali a microcirculação você tem que ter uma pressão muito boa para poder perfundir aquela célula. Então a primeira coisa que acontece quando fecha aqui em cima é aquela região de alta pressão não receber perfusão. E a outra coisa é que é a célula metabolicamente mais ativa. Vocês vão ver isso se vocês fizerem análise de strain, por exemplo, que o subendocárdio, então quando a gente contrai circunferencialmente, o subendocárdio contrai muito mais do que o meso e que o subepicárdio. Lembra as 3 camadas do miocárdio que eu falei com vocês na semana passada. Então, por ser mais metabolicamente ativo, por estar no final da circulação e por ter um consumo de oxigênio maior, que na verdade é a maneira simples que eu traduzi para vocês de aumento da pressão da cavidade, o aumento de pressão da cavidade leva a um aumento de consumo de oxigênio por aquelas células que estão no subendocárdio, é elas que morrem primeiro. Então não tem como eu ter uma doença isquêmica e não... Isso é muito importante para resolver aquele ponto. O Guilherme veio um caso que a gente já tinha dado um laudo, o segundo exame dele. E era um real tardio transmural assim na parede anterior. E veio com uma miocardite, um cara com disfunção grave, biventricular. E veio com miocardite porque o CAT está normal. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, tem algo errado aqui. Estava eu e a Val, inclusive. Então, assim, fomos ver o CAT, realmente o CAT parece normal, mas tem lá uma diagonal toda esqueletizada, que é um fio de cabelo, e provavelmente o hemodinamicista não deu bola nenhuma, até porque não tem o que fazer com aquilo, que ele acha que é um raminho simplesmente fino que está lá. Mas como eu sei que aquela região está infartada, veja a informação importante que eu vi lá no real tardio. Eu vou lá e falo, não, esse vaso, aí você olha o vaso com calma, você vê um monte de falha de enchimento. Então, na verdade, é um vaso que ficou esqueletizado. E que o angiografista, isso aqui é normal, né? Isso é um caminho. E todas as grandes artérias lisas normais. Esse cara teve um infartaço. E isso muda a conduta. Por quê? Pode ser que não tenha nada a fazer do ponto de vista de angioplastia, mas aquele cara que estava com miocardite tomando anti-inflamatório, ou até corticoide, talvez, ele vai passar a tomar o quê? Aspirina, e vai passar a tomar remédios relacionados, devia estar em função da insuficiência cardíaca, né? Que são os mesmos, basicamente. Mas aspirina e estatina, além dos remédios da insuficiência cardíaca, ele vai passar a tomar depois desse diagnóstico. Eu não sei se o Guilherme conversou com o médico, conversou? Falei com eles revisaram, eles não deram resposta pra gente. Tem que tratar esse cara. Esse cara com certeza teve o que a gente chama de uma minhoca, ou seja, na verdade não é uma minhoca, porque ele tem doença coronária. Mas se não tivesse nada, eu posso ainda ter infarto com doença com coronária normal. Eu posso ter um trombo que oclui a coronária, ele limpa, abre, e a coronária é absolutamente normal, e esse trombo pode ter sido formado em cima de uma plaquinha de 20%. Então eu formo um trombo, ocluo, faço um grande infarto, e o nosso sistema fibrinolítico vai lá, abre aquela artéria, e eu fico com um infarto com coronárias normais, entre aspas, tá? Então, que é o MINOCA que a gente chama, myocardial infarction, não é normal, non-obstructive coronary arteries, então com coronárias não obstrutivas. Bom, isso era só para fechar. E normalmente, então, se eu estou relacionado a uma coronária, aqui não tão obrigatoriamente, aqui é quase obrigatoriamente, a ponto de eu, no caso desse, suspeitar e ir atrás do CAT. Porque não pode ter subendocárdio, quer dizer, não é que não pode ter subendocárdio, mas quando é subendocárdio e restrito a um território coronário, a gente tem que pensar em doença coronária. Não é para pensar em doença cardiomiopatia de outra etiologia. Mas tudo isso para dizer que, logo que essa técnica foi descrita na doença isquêmica, no doente não isquêmico, a gente começou a ver em doentes que não tinham doença coronária, de verdade não tem doença coronária, que a gente via reals tardio. E via reals tardio que pode até envolver o subendocárdio. Por exemplo, doença de Chagas, que vocês vão ver, envolve em muitos casos o subendocárdio. Mas não é obrigatório, pode não envolver. Então, quando na miocardite, por exemplo, tem uma reals que não envolve o subendocárdio, aí é praticamente definitivo. Se eu não envolver o subendocárdio, isso não é isquêmico. 99%
0,9% das vezes. Vai ter o 0,1%, que é na borda do infarto, que é um microinfarto que pode acontecer no meio do coração. Mas a gente vai julgar dentro da história clínica. Mas 99,9% eu tenho que envolver o subendocárdio para paciente infarto. Então, se eu não envolver, isso é muito, muito importante. Se eu não envolver o pericárdio ou o subendocárdio, aqui provavelmente ele não vai envolver, mas por que eu pus prova? Porque ele pode envolver. Mas se ele não envolver o subendocárdio, desculpa, não o pericárdio, o subendocárdio, com quase toda certeza ele vai ser uma doença não isquêmica. E a outra característica que pode acontecer é que ele não se restringe a territórios coronários. Então, como na miocardite, vocês vão ver em seguida aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu vou ter um sarampo do miocárdio, vou ter pontinhos de realce tardio difuso no miocárdio inteiro. Isso não é infarto, isso não pode, uma coronária causar um monte de pontinhos brancos, né, um monte de lesões miocárdicas ao redor do miocárdio. Concorda? Ok? Então, logo que a gente descreveu isso, logo em seguida a gente começou a ver em doentes clínicos que haviam situações. Então, o isquêmico, eu vou ter essas duas situações possíveis, um realce tardio que não é transmural, que é subendocárdico e, portanto, provavelmente vai ter viabilidade. Aí vocês aprenderam a viabilidade na aula passada, os 50% da área, né? E o transmural, ou seja, que passou aqui está totalmente transmural, mas o que passou dos 50%, a gente já vai chamar de transmural, e que provavelmente não tem viabilidade, sempre envolvendo o subendocárdio. E sempre, não sempre, mas quase sempre, num território coronariano específico, né? Respeitando um território coronário. Vocês vão aprender, vocês vão aprender ainda os territórios coronários todos, tá? Então, correlacionar o bullseye com a anatomia coronária. Mas aí, como eu falei, a gente começou a ver que, por exemplo, em cardiopatias dilatadas, a gente tinha um realce tardio desse tipo, ó, linear no meio do septo, poupando, veja, está pretinho aqui, poupando o subendocárdio. Ou então, dois faroletes, assim, bem na inserção do VD no VE, que é o juncional, que começou a ser visto, isso já era descrito, na verdade, a gente já sabia isso na patologia, né? Como é que é o nome daquele livro de patologia? O Robbins, ele já mostrava imagens de peça com essas duas fibroses juncionais na cardiopatia hipertrófica. E aí, com essa técnica, em vivo, a gente começou a ver que tem em outros lugares, como hipertensão pulmonar, a sobrecarga de pressão, doença congênita. E também essas mesocárdicas ou mesoepicárdicas laterais, que envolveriam fundamentalmente a sarcoidose, a miocardite, Anderson Fabre e Chagas, que está aqui. Isso aqui é baseado no paper que a gente publicou. Na verdade, nesse capítulo da cardiomiopatias, o INCOR tem um papel assim espetacular. A gente escreveu simplesmente 5 patologias pela primeira vez na literatura. Isso vai ficar marcado lá na pedra para o resto do mundo. 5 das patologias que a gente vai discutir, quem descreveu pela primeira vez com o realce tardio, obviamente, não na patologia. A patologia está descrita. Foi o INCOR, né? Então, um outro padrão, esse aqui é o mais mesocárdico, né? Mid-wall que ele está falando. Aqui é o epicárdico. Então, eu posso ter um epicárdico que não é epicárdico, né, por definição, mas é a face ventricular direita do septo, ou aqui no subepicárdico. Aqui na lateral vai de novo miocardite, sarcoidose, Chagas. E esse aqui, ó, é muito típico da sarcoidose, né? A gente vai ver em seguida. E ainda se descreveu logo depois também um realce tardio, HE aqui é Hyper Enhancement, a mesma coisa que LGE. Então, quais os nomes do realce tardio? Tem um monte, tá? Então, LG, o Late Gadolinium Enhancement, tem o MD, que é Myocardial Enhancement, que é o que eu gosto mais. Mas acabou que a sociedade da CEMAR recomenda a gente, quando escrever em inglês, usar o LGE, o Late Gadolinium Enhancement. Eu não gosto muito de Late Gadolinium Enhancement do quê? Eu gosto do MDE, que é Myocardial Enhancement, mas a gente tem que seguir, a gente tem que seguir um padrão gostando ou não, senão fica tudo uma bagunça. E nesse paper aqui eles usavam HE, que é Hyper Enhancement, que é outro termo ainda. E o Global, um Hyper Enhancement, né, um realce tardio, segundo o João Lima, fui eu que criei o realce tardio em português. Mas o realce tardio ninguém discutiu, ficou realce tardio. Né? Os argentinos usam reforço tardio, né? Eles usam um pouco diferente. Mas muitos dos outros latino-americanos usam realce mesmo, porque existe essa palavra em espanhol, certo? O William está aqui. Realce tardio? Não. Realce tardio. Realce tardio também, tá, exato. Então, mas um dos primeiros a descrever esse termo em português realmente foi aqui do INCOR, porque eu trouxe a sequência pulso. Eu lembro que a sequência pulso eu trouxe num pendrive, assim, igual eu trouxe agora, enfiei na máquina aqui, que era uma máquina da GE, e começamos a fazer. Ninguém tinha ainda, ninguém no Brasil tinha. Então, provavelmente o primeiro realce tardio no Brasil foi feito aqui no INCOR. Bom, então isso aqui é a amiloidose, né? Foi descrito esse global endocárdico, subendocárdico global circunferencial. A gente usa às vezes na descrição do nosso laudo. Fundamentalmente relacionado à amiloidose, mas pode ter esclerose sistêmica, em pós-transplante, tem uma série de situações aí. Bom, então,
O protocolo de cardiomiopatias, para a gente fazer, como elas são muitas, a gente tem que tentar identificar o melhor possível. Claro que a Cine e o realce tardio são os mais importantes. O realce tardio, a LG está aqui, né? São os mais importantes. Mas muita coisa no meio pode ajudar a gente. Então, por exemplo, o T2 é uma técnica que eu vou sempre estar pedindo para vocês. Esse aqui seria o protocolo, porque ele vai mostrar edema. Então, esse aqui é o miocardite, tá vendo? Um mesocárdico clássico aqui, ó. Esse exame nem é daqui, é lá do São Camilo, mas olha só que lindo que ficou, né? Igualzinho o realce do indivíduo. Mas veja que é um edema, né? Porque ele estava numa miocardite aguda, bem mesocárdico. Tá vendo como o submiocárdio está preservado? Muitas vezes a gente usa doubles e triples. Então, esse aqui, o edema, depois vocês vão aprender, a gente vai falar na sequência, de pulso é um triple IR com TE bem longo e adquirido com a bobina de corpo. Esse aqui é um T1, pesado em T1, Black Blood, Fast PNAP também, e aqui um FAT7 também, é o triplo IR, mas com TR mais curto, para a gente avaliar eventualmente pericárdio, por exemplo, envolvido em miocardite. Esses dois são bem opcionais. Esse aqui é um que eu gostaria muito que quando a gente estivesse investigando cardiomiopatia a gente pudesse fazer. E geralmente a gente precisa de 3, 4 cortes só do eixo curto dele, porque ele pode dar informação importante. Hoje em dia a gente gosta também na cardiomiopatia de ter o mapa T1, o MOLE, né? Pré-contraste e 15 a 20 minutos depois do contraste, tá? Ainda a gente pode ou não fazer perfusão miocárdica, normalmente a gente não faz, fica opcional aqui. O Jorge Torreão, que fez um trabalho bacana também de Chagas aqui com a gente fez uma técnica de miocardite que é para ver hiperemia, que é um spineco clássico aqui, que a gente faz para ir pós-contraste e ver em relação ao miocárdio do músculo esquelético. Tá vendo como o miocárdio está bem brancão aqui nas 4 câmaras? Tirando essa coisa do contraste, obviamente, na cavidade, mas o miocárdio ficou... Então esse cara tem uma hiperemia. Isso fala a favor de miocardite em fase aguda. Hoje em dia a gente não faz mais isso aí foi descrito no Lake Louise, que vocês vão aprender quando vocês fizerem a aula de miocardite, no critério de Lake Louise número 1, que agora já foi revisado, em que a gente fazia isso para poder... depois eu ponho a aula gravada para vocês também, viu? Vocês podem fotografar à vontade, mas se vocês quiserem prestar atenção, eu estou gravando justamente para isso. Depois eu dou para o Guilherme, eu dou para alguém aí, põe no Google Drive, você vai para é grande, é comprido. Mas enfim, hoje a gente não usa mais isso. O que a gente faz hoje? Como é que é o realce que a gente chama de realce precoce hoje? A gente poderia colocar nos nossos protocolos de... E é isso que eu quero que vocês discutam depois comigo lá nos seminários do segundo semestre. Quero que vocês apresentem a doença e o que vocês fariam. Se virem, né? Hoje a gente usa um realce tardio normal com TI fixo de 400 logo depois da injeção. É bom os vendedores saberem isso, porque eles depois saem daqui e não sabem fazer, porque a gente não faz aqui, acaba que na correria ninguém deixa fazer. Mas se eu tenho uma miocardite, assim que eu injetei o contraste, é simplesmente fazer um eixo curto, geralmente eu uso eixo curto, pode até ser um single shot que seja, mas com TI fixo de 400, para ver se esse miocárdio fica mais brilhante. Isso fala a favor de hiperemia, ou seja, logo depois que eu fiz a primeira passagem, de que esse contraste vazou ali por aumento de permeabilidade capilar e hiperemia. 2 minutos. Imediatamente, 2 minutos. Acabou de injetar. Demora 1 minuto quando você injeta, né? Então, 2 minutos só para ele, vamos dizer assim, homogeneizar, né? Porque antes do segundo minuto, você está na primeira passagem, ou segunda passagem, né? Naquele bolos que fica circulando ali. Então, 2 minutos você faz um realce tardio com TI fixo. Não está isso nesse slide, eu peço desculpas, porque está desatualizado. Mas antigamente a gente fez isso, inclusive em Chagas, para tentar ver. A gente viu bastante hiperemia também em Chagas, que é uma inflamação. Aqui é o realce tardio, que a gente vai fazer em eixo curto e eixo longo. Então, basicamente, esses são os protocolos. Esse é o protocolo, né? Com os planos e as sequências de pulso que a gente costuma fazer para avaliar. É claro que tem situações específicas que a gente vai adicionar mais coisas. Professor, está se discutindo de colocar o T2 no check, avaliar também já... Sim, mas a gente não tem uma sequência formal do T2, né, ainda. Mapa T2? No check para ver... Mas é o mapa de 2 estrelas. É o mapa de 2 estrelas. Os mapas, nós vamos discutir isso mais para frente. Na minha visão, se eu tivesse a máquina perfeita, os mapas, quem tem hoje uma máquina que faz todos os mapas, T1, T2, T2 estrela, já está embutido ali, é um corte só, que a gente faz em todo mundo, pré-contraste, e faz o T1, só o T1 aí, pós-contraste. Todo mundo. Aqui na instituição, que a gente não faz, a gente só faz... Não, mas a gente não tem sequência. Não, T2 estrela? Não, T2 estrela tem. Sim. Eu tô falando, porque o não T2. De avaliar nas cardiopatias. O T2 estrela, poderíamos. Eu acho que no T2 estrela, para a gente ser mais eficiente, a gente poderia deixar, se eu fizer toda a cardiopatia, eu vou pegar cardiopatias dilatadas, que raramente será depósito de ferro. Então eu pegaria, naqueles casos que eu tenho cardiopatia com parede espessa,
Aí eu faria T2 todo mundo. Assim, até nos hipertróficos. É que o hipertrófico clássico, aquele que está super assimétrico, pode até não fazer também. Mas se eu tiver uma hipertrofia simétrica, então daquelas que a gente tem dúvida com amiloidose, com hipertrofia secundária, fazer em todo mundo T2. Porque T2 é uma coisa rápida, não se falou dele. Um corte de uma pausa respiratória. Porque assim. Pré-contraste. Deixaria combinado com os técnicos, porque às vezes é uma. Mas eu acho que vocês teriam que orientar. Eu faria na hipertrofia simétrica. Vocês têm que olhar. E se eu fizer em todo mundo, isso tem um impacto, né? Mesmo sendo forte. A gente continua não sendo chamado. Eu falei com eles na visita com os meninos, inclusive. Vocês têm que ir lá e se mostrar disponível. A gente vai conversando isso durante o ano. Mas, de novo, então eu faria nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, que eu tiver uma hipertrofia mais simétrica, tá? Talvez aqui também, uma restritiva, né? Eles não chamam, né? Eu sei, mas vocês têm que estar por ali. Chegar a primeira coisa e falar de manhã cedo, olha, estou aqui, por favor, me chame. Eu faço sempre isso, professor, eles não chamam. Quer ver aquele esquema de fazer o estudo da válvula nas hipertróficas para avaliar, para fazer via de saída? Eles chamaram uma ou duas vezes. Bom, talvez tenha poucos pacientes que precisassem disso. Teve. Mas, de qualquer forma, nós vamos trabalhar nisso. Então aqui, só para vocês lembrarem da classificação clássica, talvez para os radiologistas que já viram isso na faculdade, não? Viram, né? Então aqui a gente tem o miocárdio normal, aqui a doença isquêmica, o infarto aqui, né? E aqui a gente tem um dilatado, né? Com bastante trabeculação, olha só a trabeculação desse indivíduo, que faz parte do remodelamento do dilatado. O hipertrófico aqui com assimetria, veja que o septo é muito mais espesso do que o aparelho lateral. E uma restritiva, onde eu tenho átrios muito grandes. Então a restritiva, às vezes aparenta espessa, às vezes não. Tá? Então a restritiva, a característica dela não é morfológica. Aqui é morfológica, acho que eu até ponho isso. E aqui é mais funcional. Né? A definição, não apareceu aqui, mas a definição do restritiva é as dilatações. Pode ser morfológica se eu considerar as dilatações biatriais. Mas basicamente seria a disfunção diastólica importante. Então, a cardiopatia restritiva é um coração duro, vamos dizer assim, para o pessoal que está chegando. Coração duro, que não relaxa, tá? E existe uma diferencial, que depois alguém pode dar esse seminário, um diferencial super complicado, às vezes, a gente fazer, entre restritiva e constritiva, que é quando tem uma pericardite constringindo o coração. Também não vai relaxar, mas aí a doença não é do músculo, é do pericárdio que está apertando o coração. Tá claro isso? Dúvidas? Pode perguntar. Bom, nem todas as fibroses nascerão iguais. Fala, estou fibrose para cá, fibrose, a gente fala o tempo todo, mas vocês têm que lembrar que tem vários mecanismos de fibrose, tá? Então esse aqui é um trabalho do João Lima, inclusive, o Milton, que desenhou isso, ele mesmo fez desenho, o cara que era desenhista, o Nathan Milton, é um francês que ficou com o João Lima. E, na verdade, a gente tem aqui os miócitos, né, que ele desenhou, com as fibras colágenas, a parte dos vasos, etc. E aqui ele coloca as situações que podem acontecer. Então, por exemplo, quando eu tenho um infarto, né, e eu vou ter uma perda de miócito, então eu tenho doença que agrediu o miocárdio, por exemplo, a miocardite. O infarto, obviamente, é uma situação, como falar, uma bomba atômica, né, do ponto de vista do micromundo. Eu vou lá e arrebento um pedaço inteiro da parede. Mas, por exemplo, uma miocardite, num processo inflamatório, infecções, etc., sarcoidose, ou mesmo coisas genéticas e tóxicas, muitas das vezes o que acontece é isso: eu matei miócitos, está vendo? E eu vou aumentar esse meu espaço extracelular, preenchendo com coisa. Essa fibrose é chamada fibrose reparativa, ou replacement, ou de cicatrização. Essa é uma fibrose repairing, tá? de replacement. A gente chama de reparativa, talvez em português seja o termo mais comum de usar. Já, por exemplo, em doenças, por exemplo, doença valvar, doença do tipo hipertensão, diabetes, ou mesmo com a idade, a gente vai depositando fibra colágena de forma homogênea. Aqui é que o caos tardio vai ter problema, é que os mapas vão entrar em ação. Eu vou ter uma fibrose homogênea, eu tenho um aumento desse espaço extracelular, porém é de uma forma homogênea e é uma fibrose que a gente chama de intersticial, é uma fibrose reativa, ou seja, eu estou reagindo a alguma coisa. Então, se eu tenho uma estenose aórtica, vocês vão ver aqui, eu vou mostrar para vocês, eu tenho uma reação àquele aumento de pressão. Tem uma válvula que não abre, tem uma bruta pressão naquele ventrículo esquerdo que está tentando injetar para a aorta, e o meu miocárdio ao longo de 10, 20 anos vai reagir a isso. É uma reação, e para ele se segurar, ele vai criar fibrose. Eu vou ativar mecanismos fazedores de fibrose, esses são mecanismos bem complexos, e vão fazer esse tipo de fibrose reativa intersticial.
E ainda existe uma fibrose, que pode nem ser bem uma fibrose, né? Mas é uma fibrose intersticial infiltrativa, que, por exemplo, o clássico seria aqui o Anderson Fabry ou a amiloidose, em que eu vou ter depósito de outras proteínas aqui no meio, mas que, como por exemplo a proteína amiloide, a gente vai discutir também, mas que aí eu vou depositando ali e vou criando também mecanismos que vão gerar fibrose também, colágeno, junto com o depósito dessas proteínas. Então essa fibrose é uma fibrose intersticial infiltrativa, tá? E quando a gente vai discutir a amiloidose, mas é uma infiltração, não é fibrose? Não, é os dois. Eu não tenho só o depósito de proteína, eu tenho fibrose também. Tá claro isso? Tudo tranquilo? Diga, Gui. Então, a primeira reativa A hipertensão, doença valvar, foi o que eu falei. Doença valvar, diabetes, genética e aging. Genética vai estar em todos. Genética está aqui também. E isso aqui é genético também. Anderson Fabry. Então, mas assim, genético vai estar em todos, pode estar em todos. E aqui hipertensão, doença valvar, sobrecargas. Né? Então, muito provavelmente aquela fibrose da juncional, por exemplo, do hipertrófico, está nesse mecanismo. Né? Diferente da fibrose difusa septal ou lateral, que vocês vão ver, hipertrófico tem a fibrose brutal, que provavelmente é essa fibrose aqui, ó. É uma fibrose dística, mas por quê? Mas também é genética, por quê? Porque aquela mutação genética está matando a célula dele. Como é também na displasia, que também é genética, mas a célula morre. E aí eu vou fazendo fibrose reparativa, replacement, scare. Não é scaring de scare de medo, é scaring de scar. Na verdade é scarring, não scary. De scar, de cicatriz. Tá? Tudo bem aqui? Então nem toda fibrose é igual. Uma outra coisa que a gente tem, eu fico brigando com vocês, que a gente não tem muito, depois a gente vai ter no seminário específico com detalhes, mas a gente tem dificuldade, eu coloquei aqui para avisar, é que na prática clínica, muitas vezes a gente tem dificuldade de ver o que é fibrose. Então, se você vê, por isso que é importante, eles falam assim, vive colando. Eu quero ver a função, se eu tenho uma dúvida aqui, eu quero ver a função dessa parede, se a parede está batendo ou não. Tem fibrose ali ou não tem? Quem acha? Levanta a mão. O Guilherme acha que tem. E aqui, tem fibrose aqui e tem fibrose aqui também, nos dois? Quem acha que tem? Quem acha que tem no seco? Quem acha que tem na lateral? Então, o Guilherme acha que tem nos dois, aqui achou que tem só na lateral, muito bem. Então, essa técnica aqui, que eu estou para receber lá no H-Core, chama-se FIDO, é um realce cardio com black blood, então, em sangue escuro. Observem que eu tenho um pequeno infarto aqui e a gente não consegue ver aqui. Então, tem duas coisas que a gente pode fazer, como a gente não tem essa técnica, é uma técnica que não está comercial totalmente, é esperar mais tempo no realce cardio e fazer com que a cavidade tem que ficar cinza, ela não pode ficar muito branca. Se a gente fizer o realce cardio muito precoce, a cavidade sempre vai estar branca. Uma técnica intermediária que a gente pode fazer é fazer o PSIR e jogar o TI do PSIR para saturar o sangue. Tá? Então isso é uma coisa interessante. Fica um TI bem curtinho e ele não vai ficar preto assim, mas o sangue vai ficar bem escurinho, bem cinza. E aí a gente consegue, mesmo na fase precoce do contraste, consegue ver isso aqui. E aqui, olha, quem falou que era lateral, aqui não tem nada. E a lateral está aqui. Você joga o PSIR para saturar o sangue. Isso. Você faz então duas aquisições. Uma para o miocárdio e outra para o... Não, é só você jogar o TI para saturar o sangue, porque o sangue vai estar mais curto. É só abaixar o TI, faz um TI bem curto no PSIR. E você vai ver o que vai acontecer com o sangue. O sangue vai ficar cinza e o miocárdio, ele vai, no magnitude, vai ficar o miocárdio todo branco, o infarto vai ficar meio pretinho, né? Vai inverter tudo, mas na hora que ele corrige, você vê o infarto do miocárdio. Essa é uma tática boa. Professor, a maioria das vezes, tem muitos dados, por exemplo, eu liberei, discuti, falaram, mas o volume é parcial e a gente passou na frente. Tem que julgar, pode ter casos que tenha volume parcial. Normalmente, por que a gente faz cortes de 8 milímetros? Por que eu não faço 10? Por que eu não faço 12? Justamente para evitar volume parcial. Por que eu olho o eixo curto quando eu laudo com vocês? Falam, olha aqui no eixo longo. Não, vamos ver o eixo curto. Porque no eixo curto eu tenho menos volume parcial. Então no eixo longo eu tenho mais volume parcial. Então tem todos esses detalhes técnicos que a gente vai usar para poder nos julgar. Mas pode ter volume parcial? Pode ter casos que seja volume parcial. Você tem que saber destrinchar e diferenciar essas duas coisas, tá bom? Mas cuidado, porque muitos volume parciais são infartos. Então aí, aqui é o trabalho do Andrew Wright, que ele pegou peça em vivo e ele fez
aquilo que a gente mostrou lá, o real tardio a nível celular, quase. O título desse artigo é a nível celular. Olha a fibrose esse aqui, acho que era um coração de hamster, de rato, nem lembro mais. Alguma coisa assim. Veja esse quadrado, veja esse zoom desse quadrado aqui, tá vendo? Olha a patologia. Igualzinha, né? Quer dizer, eu ver isso aqui é HE, isso aqui é uma Gui, você chegou a pôr o não incomodar, não? Acho que não hoje, né? Porque senão você falou que para a gravação, né? A gente até para um pouquinho se você quiser pôr. Acho que Dá pra você pôr sem? Agora que eu lembrei, eu senti uma vibraçãozinha no chão, achei que era do celular. Eu olhei pra ver se tinha tocado. Porque tem um monte de gente me tocando. Isso. Luazinha, beleza. Ótimo, excelente. Obrigado. Eu aprendi isso com você. Ele para mesmo a gravação, né? Para. Então, observem só que aí ele pegou aqui, tá vendo essas duas linhas aqui, ó? Ele pegou esse quadradinho e deu um zoom, ó. Então a fibrose é isso aqui é uma lâmina, né? E a gente vê isso aqui na ressonância, tá vendo? Olha aqui, ó. Tá borradinho, claro, a minha resolução espacial tá, né, sofrendo ali, tá no limite máximo. Mas eu consigo ver. Então, vou mostrar para vocês que a gente vê exatamente esse espaço celular. Acreditem, se vocês estão vendo um renal tardio, isso é fibrose. Não acreditem em fake news. Que, isso aí é um fantasma, isso aí não é fibrose. Isso é fibrose. Há mais do que demonstrado. Bom, o mapa T1 vocês conhecem bem, né? Já estão, não é? Os R1s não, né? Os R2 conhecem bem. E a gente vai mostrar para vocês depois, é uma sequência de imagens. Na verdade, o que eu vou estar medindo, essa revisão é bem legal, a gente vai estar medindo, tem todas as sequências, detalhes de como fazer, dicas, etc. A gente vai estar medindo a recuperação do T1 do miocárdio e vai dar aquela informação para a gente do que? Do ECV. Então eu vou, em vez de ver uma imagem que é o realce tardio, que representa o que eu comecei na aula? Espaço extracelular, eu vou medir num número o espaço celular e vou dar um valor. Qual é o valor normal do espaço celular do miocárdio? Como vocês podem ver na patologia, ele é pequeno, tá vendo? A maior parte é intracelular, né? No miocárdio normal, vamos pensar aqui, ó, aqui é normal, não é? Então, é praticamente tudo intracelular. Eu tenho normalmente 10, no máximo 20%, esse seria o limite, no miocárdio normal do espaço celular. A gente na clínica, porque tem volume parcial, porque tem limitação de resolução, o próprio realce tardio, o mapa T1 tem várias limitações, até 25 a gente considera normal e entre 25 e 30 é o borderline, tá? E a gente, aí acima de 30, a gente considera 30% desse espaço, a gente considera alterado, tá bom? Depois a gente vai discutir isso em aula própria, senão não termina hoje. Então, a fórmula para calcular o mapa T1 é uma relação entre o T1 pré, o T1 pós e o T1 pré, do miocárdio e do sangue. Então, na verdade, é simplesmente o que o gadolínio faz no T1? Lembra? O T1 é aquele relaxamento, né? Aquela volta, lembra? Eu mandei pulso de inversão, o T1 vai relaxar. O que o gadolínio faz? Os hidrogênios vão relaxar, né? O que o gadolínio faz? Ele é um metal. Se eu pegar um gadolínio puro e botar na ressonância, qual que é o sinal do meu gadolínio? Super alto, vai lá em cima, né? Fica tudo branco, é isso? Não, o que acontece? Pegar uma barra de gadolínio puro, assim, tijolo, não existe isso. Um tijolo de gadolínio, enfiar na máquina e fizer a imagem. Hã? Fica preto por quê? Se eu injetar altas doses de gadolínio na gente, ele vai perder sinal. Isso é uma suscetibilidade magnética. Eu já isso se ferra, né? O gadolínio é um metal, tá certo? Na tabela periódica é um metal. Mas se eu pegar gadolínio puro e enfiar na máquina, o que acontece? Que sinal eu vou ter? Eu vou ver lá um tijolo preto, branco, preto, você está achando que porque ele reduz, né? Ele é um metal. Ele reduz o quê? Ele reduz, ele tem muito doido de ser utilizado. O que ele vai reduzir? Se eu coloquei gadolínio puro lá, eu faço imagem do quê? Não, então, você está falando do metal em si. Não, o que eu faço imagem? Hidrogênio. Hidrogênio. Se eu não tiver nenhum hidrogênio, eu não vou ter sinal nenhum, eu vou ter nem ar, eu vou ter ruído, eu não vou ter zero. Se eu pegar uma barra de gadolínio puro e enfiar na máquina e fizer a imagem, eu não tenho sinal. Zero. Porque todas as imagens que fazem ressonância são do quem? Do hidrogênio. Se eu não tiver hidrogênio, a gente, como eu falei, tem outros núcleos que a gente pode fazer. Mas na rotina clínica, o que a gente faz hoje é hidrogênio, tá? Então não tem nada lá dentro se eu botar uma barra de gadolínio. Agora, altas doses de gadolínio, o Guilherme tem razão, perde sinal, porque ele é um metal, ele vai fazer reação de suscetibilidade. Mas se eu tiver doses moderadas de gadolínio que invadam ali e interajam com o hidrogênio, o que eu vou fazer no relaxamento do hidrogênio?
Eu vou deixar ele mais rápido, lembra? Ele perde energia pro metal. O metal ajuda ele a liberar a energia. Imagina assim, é tomar um choque. Eu mandei o Inversion Recovery. Se eu tiver segurando um monte de metal na mão, o choque vai passar mais rápido. Então eu vou liberar a energia pro gadolínio. Então ele encurta o T1. Então, quando eu tenho o gadolínio, essa relação no miocárdio, e eu faço, lembra, pré, vem depois, é pós menos pré que a gente faz. E o pós 15, 20 minutos depois. Então eu esperei 15 a 20 minutos. Se eu tenho um espaço celular pequeno, o que acontece com o gadolínio no pós? Se eu não tenho espaço, o gadolínio se distribui no espaço? Se eu não tenho espaço celular, ou ele é pequeno, o que acontece com o gadolínio 15 a 20 minutos depois no miocárdio? Ele vai embora. E se eu tenho um espaço maior, e no sangue, como é que ele está? No sangue ele está na concentração sanguínea que eu já tenho. Ele vai eliminando no rim, mas 15, 20 minutos ele vai ter uma concentração no sangue. Então, o sangue, tirando o hematócrito, então se eu tenho 40 de hematócrito, 60% aqui é água, né? Mais ou menos, né? Tem, obviamente, outras coisas, tem células brancas, etc. Então, essa relação para a hipose, naquele momento, entre antes do gadolínio e 15 minutos depois do gadolínio, é uma relação de normalização para mim. Vamos dizer, é a concentração do gadolínio. É quanto de gadolínio eu tenho, quanto mais curto vai ser essa relação. Quanto mais eu vou encurtar daqui para cá, 15 minutos depois. Aí eu vejo quanto que eu vou encurtar naquele mesmo momento, porque é na mesma imagem, né, no eixo curto, o miocárdio pré para o miocárdio pós, tá certo? Eu vou ver quanto mais próxima essa fração tiver, quanto mais o miocárdio estiver próximo do sangue, o que significa isso? Mais eu aumentei o meu espaço extracelular. E aí, fazendo essa formulinha que eu controlo pelo hematócrito, eu calculo exatamente o valor desse. Professor, a gente pode assumir quando a gente não tiver um 42? Não, teoricamente não. Não. A gente faz isso na prática clínica só para ter uma ideia. O que a gente pode fazer do ponto de vista prático, formal, é você tira isso aqui e descreve isso aqui, ó. Isso aqui é o lambda. Descreve isso aqui. Isso aqui é o lambda, ele tem valores, isso aqui ele é invertido, né? Então aí vai 60% de lambda, por exemplo. Então, o certo seria fazer isso. Ou existe ainda, a gente não tem aqui um software para isso, mas existe umas formulinhas para calcular o hematócrito sintético, que a gente chama. Mas tem muita variabilidade. Eu pego, pela cavidade, eu consigo ter uma ideia de quanto é esse hematócrito. E o lambda, o valor de normalidade é 60%? É o contrário, é um menos 40. 0,6, na verdade vai dar 0,6 aqui para o cara normal, 40. 0,6 vezes. Então, na verdade, o lambda, o ECV é 0,6 vezes o lambda. Então, o lambda, na verdade, ele é multiplicado, o ECV dividido por 0,6, né? Então, se o ECV é 30, 0,3 dividido por 0,6, quanto dá isso? Está dividido por 0,6, faz na conta aí na máquina. Vai dar mais ou menos isso. Quanto que dá 0,3 por 0,6? Alguém fez aí na calculadora? 0,3 dividido por 0,6. Quanto? 0,5. Então, 0,5, 0,6 seria o valor limítrofe aí, né? Só que o lambda vai caindo, né? Ao contrário, né? Entendi. É verdade. Não é isso? Então até 55 seria normal? Não, desculpa, o lambda vai subindo também. Não, o lambda vai subindo também. Então até 50 seria normal, e se tiver um lambda muito alto. Borderline e acima de 55 poderia pensar assim. Esse trabalho aqui tem isso aí lá. Dá uma olhada nesse trabalho. Tem vários trabalhos que dá o lambda. Eu não vou lembrar de cabeça porque a gente na prática não usa, mas você poderia usar o lambda só. Aqui mais um esquema, né? Mostrando o gadolínio aqui, ó, quando eu tenho uma situação de interstício mais normal e quando eu tenho uma matriz aumentada, né, do espaço celular, que eu vou ter mais gadolínio lá dentro. Né? Só para vocês verem. Isso aqui já foi. Uma coisa que é importante eu falar, e aí a gente faz mapas, né? A gente não precisa só medir, eu posso medir a curva e ter o valor que está aqui, ou fazer, como está aqui, ó, o valor aqui, ó, o pré. O pré no sangue era 1070, caiu para 520. O pré no sangue era 1600, caiu no pós com gadolínio para 350. Aí eu jogo esses valores na relação e calculo. Ou eu posso fazer um mapa pixel a pixel. Lembrar que isso varia de 1,5 para 3 Tesla, tá? E depende da sequência de pulso. A mais clássica que a gente usa é o mole, que é essa aqui, ó, tá? No trabalho do Rodrigo, agora que acabou de defender a tese dele, o nosso normal, a gente fez acho que uns 30, 40 normais de controle, deu de 909, até 1009.
que é 1009 e 990, está lá, tá na tese dele. Só vocês baterem lá, Louzeiro, tese USP. Tem lá o normal para 1,5. Para 3 teses a gente não tem o normal aqui. E a recomendação aqui está o ECV normal, que eu comentei para vocês, ó, 27 mais ou menos 2, 23 mais ou menos 3. Veja que no mole é até mais baixo aqui, né? No 3T isso muda também um pouquinho. Então ainda tem muita coisa para padronizar nessa história. Mas o T1, principalmente o T1 nativo e o ECV, são marcadores de doença. Então o T1 nativo do miocárdio ele tem um valor normal, que está nessa faixa verde aqui. E doenças, a maioria das doenças, então, aqui tem feocromocitoma, fibrilação atrial, estenose aórtica, obesidade, hipertensão, diabetes, acho que é diabetes isso? Acho que não, dilatada, cardiopatia dilatada, miocardite hipertrófica, sarcoidose, miocardite aguda, doença coronária crônica, Takotsubo, amiloidose, que grandemente aumenta, né? Tanto a TTR quanto a AL, vai aumentando o valor do T1 nativo. E a gente tem um marcador que é normal aqui, de normalidade, tá? Aqui é o grupo todo, né? E aqui é só o grupo que tem realce negativo. E tem algumas doenças que podem abaixar o T1 nativo, como por exemplo, que o Guilherme acabou de falar, depósito de ferro. Então o ferro, se eu tiver hemoclerose, cardioclerose, ele vai diminuir o sinal do miocárdio, o T1 ele vai cair. Outro é o Anderson-Fabry disease. Por quê? O Anderson-Fabry eu vou ter uma infiltração de gordura difusa. É intracelular, mas gordura, dentro do miócito. E a gordura tem um T1 curto. Então ela vai somar com o T1 do miocárdio e vai diminuir. Então basicamente, e a gente está com um trabalho da GNL, a gente viu que os hipertróficos, hipertrofia secundária, os atletas que usam anabolizante, e mesmo os atletas de academia, os bombados sem anabolizante, eles diminuem o espaço celular. Você faz hipertrofia da célula, faz sentido, né? Você faz hipertrofia daquele miócito, você ocupa aquele espaço que vocês viram ali na lâmina. Aquele espaço vai diminuir. Então o cara que tem aquele coração de hipertrofia secundária também pode diminuir aqui o T1 nativo. Opa, aqui tinha acho que um filminho, mas não rodou, não é isso? Esse aqui é só o strain para dizer que a gente pode ver strain também, né? Mas não sei o que. Aí vamos entrar nas cardiomiopatias. A lista é enorme, eu vou tentar cobrir o máximo que eu conseguir. Eu dou um segundinho, depois eu preciso pegar uma água. Minha boca está seca. Você pega pra mim? Então eu só estou falando a lista aqui. Então a gente vai tentar cobrir isso aqui o tempo todo, para poder falar mais confortável para vocês. A gente vai estar vendo isso aqui o tempo todo na nossa rotina clínica. E aqui eu vou tentar fazer um pupurri aqui. Depois a gente tem que ter um seminário de cada uma dessas. Quero que vocês façam um seminário disso no final, no segundo semestre, de cada uma delas, explicando o que é a doença, como é que a doença está sendo vista e o que a gente faz na ressonância de cada uma delas. Aqui a gente vai passar rapidamente. Esse algoritmo é um algoritmo que eu gosto muito, porque para quem é cardiologista, muitas vezes eles falam, mas a ressonância está muito distante. Quando vocês conversarem com os cardiologistas que estão pedindo exame, ele é. A rotina do cardiologista, o eco, ele não quer saber de mais nada, ele não sabe que existe. O básico do cardiologista, ele sabe que existe a ressonância, mas assim, na cabeça dele não existe. Na rotina do plano não existe. E eu vivo batendo isso. Você tem um departamento inteiro da Sociedade Brasileira de Cardiologia que chama-se REIC, que é o departamento de insuficiência cardíaca. E tem isso aqui de ressonância. Eu falo, gente, e o mundo trata a insuficiência cardíaca como se fosse tudo a mesma coisa. Né? Tem lá o protocolo de insuficiência cardíaca. Como assim? Eu deveria existir o protocolo de insuficiência cardíaca. Qual é a causa da insuficiência cardíaca? Sem a causa, o tratamento tem que ser claro que o beta-bloqueador vão todo mundo tomar. São tratamentos que vão diminuir cargas do coração. Mas a nuance é enorme, a diferença, né? A diferença é enorme entre as doenças. Então eu costumo colocar esse algoritmo porque na suspeita de insuficiência cardíaca ou de uma cardiomiopatia, o primeiro exame é o eco. Isso aqui é em inglês, tá? Transthoracic echo. Né? Não há dúvida que é o melhor, é mais prático, é mais barato, e é isso mesmo. Só que o eco pode ser que em algumas situações feche o diagnóstico aqui, o transthoracic convencional. Mas muitas vezes ele não vai dar o diagnóstico definitivo. Então nós vamos precisar do que eu chamo de uma segunda rodada de exames, que pode até ser um transofágico, pode ser o próprio eco, pode ser uma tombo de coronária, que vocês estão vendo todo dia, pode ser uma medicina nuclear para ver função, pode ser o cateterismo para descartar a doença coronária, pode ser um monte de coisa, mas a ressonância, que é o CMR, o cardiovascular marcador de ressonância, tem um papel muito forte aqui, essa é a minha visão, isso eu gosto de porque normalmente uma situação muito comum é que o eco vai me dar, olha, tem uma alteração estrutural sim funcional. E como eu disse, ele pode até fechar o diagnóstico,
Mas em geral ele não vai dar certeza se aquilo é isquêmico ou não isquêmico. Claro que eu posso ter uma parede anterior bonita, com aneurisma, clássico de infarto. Mas pode ser que eu tenha uma dilatada. That's it. Né? E o eco pode ficar por aí e não conseguir ir além. Ele estava estável, agora parece que ele não está estável. É isso que ele vai cair aqui. Agora foi. Aí? Deu? Tá gravando? Tá. Então tá bom, beleza. Gravando. Take 2. Ele não vai cair não, né? Hopefully not. Bom, então, o eco vai te deixar na situação. Ou eu vejo uma normalidade ou eu não vejo uma normalidade. Tá certo? Um indivíduo suspeito de... Essa normalidade pode ser definitiva ou não. E aqui, o cara tem sintomas. Será que é mesmo um eco normal? Ou às vezes o eco é tecnicamente limitado por janela, etc. Isso é comum, né? Coisa que a ressonância não vai ter. Então a ressonância vai ter um papel importante porque através do realce tardio eu consigo, que é o que vocês acabaram de ver, diferenciar claramente uma cardiopatia não isquêmica de uma isquêmica. Então se eu tenho lá um infarto, claro, fechou para mim. Até em caso em que o CAT diz para mim que é normal, eu vou lá e falo, não, seu CAT, o senhor está errado em seu cateterismo. É um infarto. Então, mesmo nessa situação, a gente consegue definir quando é um isquêmico e quando não é um isquêmico. Ou até dizer, olha, não tem nada, não vi nada na ressonância, vai procurar outras causas não cardíacas. Mas se eu disser que é isquêmico, olha só, eu vou ver se tem viabilidade ou não, como a gente já viu, e eu vou ver se tem isquemia ou não. Então, se eu tenho isquemia e viabilidade presente, eu vou pensar em revascularização, embora depois do isquemia isso a gente vai discutir com detalhes, mas eu vou pensar que talvez a revascularização seja uma boa opção. E vou também monitorizar o tratamento e ver o que acontece, inclusive a evolução para CDI ou ressincronização. Se eu não tenho viabilidade significante, eu vou tratar clinicamente. Já do lado do não isquêmico, que é o que a gente está falando hoje, eu vou começar a dar uma pista da etiologia, como eu mostrei naquele cartoon para vocês, pelo tipo de realce tardio, eu vou dar uma suspeita, não é histopatologia, tá? Embora o realce tardio seja igual à histopatologia, o padrão do realce tardio não é igual eu fazer uma biópsia de sarcoidose e ver lá as células asteroides, né, que chama, a sarcoidose. Não é isso. Não é isso. Então a gente não pode dar certeza, mas a gente dá uma pista muito forte. Tem alguns padrões que são muito sugestivos daquela determinada doença. E aí a gente põe no laudo, tá certo? Então veja, e se eu juntar, veja, a etiologia também é junto com a história, né? Por isso que a primeira coisa que eu pergunto é o que esse cara está fazendo aqui. Então aí eu vou ver se ele é dilatado, se ele é hipertrófico, se ele é restritivo, se ele é uma displasia, se ele é um inflamatório, se ele é alguma outra coisa que a gente não consegue entender. Ou até se ele é uma cardiopatia secundária, né? E aí eu posso voltar a fazer outros exames. Eu volto para o transesofágico porque eu vi que tem uma valvopatia, eu volto para o CAT, eu posso voltar para o PET, eu posso fazer uma série de coisas, mas vai ajudar muito, por exemplo, nas não isquêmicas, a decidir, por exemplo, se eu vou fazer biópsia endomiocárdica ou se eu vou fazer teste genético, que são duas coisas, uma de risco de vida e a outra de preço muito alto, né? O teste genético é caríssimo normalmente e a gente, para decidir fazer um teste genético, tem que ter uma suspeita boa, e isso a ressonância ajuda. Diga. Aquilo ali é o quê? É EMB ou é? Endomyocardial biopsy. Ah, tá. Era tudo em inglês aí. E é EMB, é isso mesmo. O que você achou que fosse EMB? Endomiocárdio fibrose. Não, fibrose seria F. Professor, Hum. como alguma vez Bernardo comentou com o senhor, estamos conversando, acho que a maioria das vezes, isso é verdade, a ecocardiografia tem quase 40 ou 50% de janela limitada. 40, 50. É muito, é demais. Mas então, isso aqui não é incomum. Não, é demais. Isso não é incomum. Isso é mentira. Aí outra questão também que os cardiologistas aqui não sabem como solicitar uma tomografia. Eles não têm ideia, ou às vezes solicitam, avalia essa prótese mitral, a ver se tem um carisma. Sabemos que a ressonância, a prótese é difícil de avaliar, tem muito artefato e tudo isso. Exato. Por isso, já Cada exame tem a sua limitação. O problema é que o médico, o cardiologista, não segue essa limitado. Entendeu? Esse é o grande problema que a gente Por isso que tem. cabe a vocês ensinar eles isso aí, exatamente. Explicar o que é, quando eu falo às vezes que eu estou lá dando com você, essa indicação não está legal, é a hora de ligar para o cara e falar, olha, a gente pode tentar. É que às vezes o cara pede, ele até sabe, muitas vezes ele sabe, mas pede meio que no desespero, né? Não tem outra opção,
Mas assim, idealmente, por exemplo, as alvopatias, o eco realmente tem uma vantagem muito grande, principalmente para caracterizar o folheto e tal. Embora a gente tenha várias vantagens na volumetria. Então a gente vai discutir isso caso a caso. Tem outra questão também, por exemplo, às vezes, converso com meninos, os imigrantes de cardiologia, falam, acompanhe pelo menos uma hora, acompanhe para a tomografia, para que eles saibam como a gente controla a frequência, pelo menos tem uma ideia, controla a seguinte, Devem uma fazer isso. ideia melhor, e a maioria. Vamos fazer isso. Não, eles devem fazer, eles deveriam acompanhar, inclusive. Mas vamos estimulá-los a fazer isso. Principalmente quando eles chegam antes de mim ali, já pega um pela mão. Cabe a vocês, inclusive, dar um apoio para eles. Porque às vezes eu vejo que o cardiologista às vezes fica lá e fica perdidão, ele está totalmente num lugar estranho, que ele não conhece ninguém, e às vezes ninguém pega o cara pela mão. Tem que ir lá, eu chego e já pego eles pela mão. Tem que pegar pela mão, vem aqui, junta no meu ombro aqui, vamos ver, vamos acompanhar. Ou pega quem está no FD, vem comigo, vamos controlar uma frequência juntos. Essa é a ideia. Ele viver. Falsa autorização. Está, não é autorizado, está mandado, está ordenado. Mas a vezes não está mais tranquilo, né? Como é que é? Não entendi. O que não pode, o que eu não quero que você faça é largar os caras lá sentados na cadeira e não fazer nada. É isso que a gente não quer. Exatamente. Boa, Will. Excelente. Então façam isso. Bom, então vocês entenderam, né, a importância da ressonância no direcionamento que esse indivíduo vai ter quando ele tem doença cardíaca. Bom, aí vou começar agora é 1 ou 2 slides, veja, não dá para resumir uma doença inteira de uma vida. Tem cara que pesquisa isso há 40 anos, num 2 slides, mas é a ideia inicial. Então, uma das vantagens, a cardiopatia hipertrófica é uma doença genética. Ela é doença do quê? Aonde está o problema genético dela? Os R1s. Os R2 eu já falei tanto que já decoraram. E esqueceu também. Sarcômero, isso. Então são mutações de partes genéticas que codificam proteínas do sarcômero. Quem é o sarcômero? O que é o sarcômero? Isso, falam 2 proteínas que tem no sarcômero. Titina tem também, que é mas as que contraem, 2 importantes. A quitina e miosina. Então, uma das mais comuns mutações é a da miosina. Tá? E aí você muta essa proteína e ela começa a contrair, ela vai gerar essa hipertrofia, que a gente está vendo aqui, ó, por exemplo, nesse caso, uma cine com a fibrose aqui no realce. Né? Veja que é uma hipertrofia normalmente assimétrica, mas essa assimetria não é tão evidente sempre. Então, muitas vezes eu vou ter uma assimetria que parece tumor, pseudotumoral, eu vou ter só na ponta, que parece uma endomiocardiofibrose ou uma outra doença apical. Então essa aqui seria uma cardiopatia hipertrófica apical, do tipo Yamaguchi. Eu posso ter na base anterior, aqui o septo clássico, mas eu posso ter só na base anterior do ventrículo esquerdo, que tem em alguns pontos, principalmente o apical e o basal anterior, onde o eco tem limitações. Mesmo em quem tem janela boa, ainda assim eu tenho dificuldade de ver o basal anterior e o apical, por causa da proximidade do transdutor, e o anterior basal, o anterolateral basal, porque fica em contato com o pulmão. Essa é uma doença que tem uma importância muito grande, isso aqui é a pizza de mortalidade precoce, né, em indivíduos jovens atletas. Então, competem, mas é a primeira causa e compete muito próximo com anomalia de coronária e miocardite, que está aqui. Tá? São causas de morte em jovens, né, o que é dramático, etc, etc. Hoje está mudando um pouco o conceito, vou passar uma coisa da literatura atual para vocês. Antigamente a cardiopatia hipertrófica era considerada uma coisa muito grave, então o cara tinha um diagnóstico, pelo amor de Deus, tal. Por quê? Porque chegavam nos grandes centros, como o Martin Marrow, por exemplo, o Barry Marrow, né, que é o pai do Martin, lá no NIH, aqueles casos graves de cardiopatia hipertrófica. Hoje, com a ressonância, com o eco melhor também, a gente faz diagnóstico de cardiopatia hipertrófica numa frequência muito grande, e a maioria desses casos são leves, vão viver muito bem, então passou a ser uma doença menos grave. Qual é a prevalência estimada na população de hipertrófica? 1 em quantas pessoas? 1 para 500. Então veja, se eu estou numa sala de 500 pessoas, eu tenho um cara com hipertrófico. Você achou pouco, muito? É muito, é 1 para 500. É isso aí, 1 para 500. Algumas prevalências, a gente vai mudar de local para local, né, de genética para genética, mas alguns locais tem de 1 para 200 até. Para 200. Essa mutação, a maioria delas, o problema das mutações, só para terminar, é que não é uma, né? São descritas mais de 1.500 tipos de mutação. Tem umas muito prevalentes, mais frequentes,
E essas mutações, na grande maioria das vezes, são o quê? Autossômicas dominantes. Por isso que dá essa prevalência toda. Então passa mesmo, só que a penetrância é incompleta. Então o filho pode ter uma hipertrofiazinha leve e o pai é um bruto cardiopático hipertrófico. E as coisas variam. Mesmo a gente saber que ele tem o gene, porque é dominante, autossômico dominante. Na sua opinião, professor, esses septos sigmoides, assim, eles fazem parte do espectro da cardiopatia? É bem provável que faça, mas a gente não tem certeza, mas é bem provável que faça. Eles devem ter alguma mutaçãozinha que só vai manifestar tardio. O septo sigmoide é uma hipertrofia diferente dessa, mas parecida com essa, no base do septo, nos idosos. A gente pode mostrar aí depois para vocês. Mas ele é mais ou menos isso aqui, ó. Professor, mas ele é mais intraceptal, né? Anteroceptal. Anteroceptal. E ele pode provocar turbulhamento também na... Pode causar obstrução, tem velhinho. E essa obstrução da via de saída, que é uma das coisas importantes, uma das características importantes da cardiopatia hipertrófica, que vocês estão vendo aqui, depende realmente da hipertrofia nessa parte basal do septo. Olha, veja aqui, tem uma hipertrofia enorme, mas não ficou na base do septo, ficou mais no meio. Então abri a via. Mas depende também da angulação entre a aorta e o ventrículo. Então hoje a gente sabe disso. E o velhinho, a aorta vai deitando. Então a chance de fazer obstrução no septo sigmoide no idoso é maior. Você vai angulando mais a via de saída. Quando você pega um jovem que o VE fica desalinhado com a aorta, é quase impossível você obstruir a via de saída, mesmo com hipertrofias importantes. Então a gente vai ter cardiopatas hipertróficos com e sem fibrose. Primeiro é isso que a gente faz no laudo da ressonância. A gente diz se é ou não. Se a característica morfológica é ou não. Se tem fibrose ou não, se tem obstrução ou não. Depois vocês vão aprender como. Vai dar para falar tudo aqui. Não fica só na hipertrófica, não sai daqui. Diga. Porque na boa parte dos idosos, a maioria que tem essa característica, tanto basal ou média, tem muita não a própria evolução já do septo sigmoide. Então, é isso que ele falou. A gente não sabe. Você acredita que pode ser uma variante? Eu falei, acho que sim. Mas a gente não sabe. A princípio, muitos debatem que isso é uma evolução normal da degeneração e da mudança com a idade do miocárdio e acontece essa coisa. Eu acho que tem a ver, é muito coincidência que só a parte septo-basal que altere e tem essa. Não, mas pode ser uma. Porque normalmente a hipertrofia reativa, né, ou secundária à hipertensão, por exemplo, ou mesmo a diminuição de complacência da aorta, que acontece nos idosos, a aorta vai endurecendo, não é mais aquela coisa mágica, deveria atuar talvez de uma forma mais global no ventrículo. Mas tudo isso é hipótese, debate, não vamos discutir. Eu quero que vocês deem seminário para mim. Aliás, o pessoal do R2 não deu, né? Deu? Hipertrófica deu? Hipertrófica deu. Mas alguém discutiu isso? Discutir se o septo sigmoide. Então, é isso que eu quero que vocês façam lá, tá bom? Aqui não dá para discutir tudo. E aí eu comento com vocês. Bom, vamos lá. Então aqui exemplos, ó, na ressonância, olha lá. Aqui o septo basal, aqui, olha, vai estar um exemplo bem clássico aqui. Aqui também, ó, uma bolinha tipo pseudotumoral. Aqui médio ventricular, tá vendo? Meio que forma aneurisma na ponta, que eu aumento a pressão aqui, isso aqui fibrosa tudo. Eu posso ter o SAN, né, que é o movimento sistólico anterior da válvula mitral, ou da cordoalha, quando acelera muito o fluxo, faz o fenômeno Venturi, e isso é empurrado em direção ao septo e obstrui. Tá vendo? O alongamento, isso é uma coisa que a gente mede, às vezes quando a gente tem dúvida. O fenótipo da hipertrófica tem um monte de coisa, não é só hipertrofia. Então eu tenho papilares, ó múltiplos papilares, ó, mal formados e multiplicados, criptas, tá vendo? Olha o alongamento do folheto anterior da válvula mitral. Então tudo isso são características fenotípicas que a gente pode ajudar a fazer o diagnóstico da hipertrófica. Aqui é aquilo que a gente estava comentando do eco, que eu acabei de comentar com vocês. Veja que o eco até viu aqui o aumento de espessura um pouco na parede anterior, mas olha quanto que é essa espessura, muito maior, né? Quando eu vejo aqui é a mesma coisa. O eco mediu isso, olha o que tinha na ressonância, tá? Quase um tumor aqui, né? E o eco perde o sinal aqui. E o apical também, veja, o apical esse hipertrófico Yamaguchi clássico, a hipertrofia só na ponta. E o eco às vezes tem dificuldade de ver, não é sempre. Se eu pudesse passar E na medida, olha, na medida da massa ventricular de esquerda, não é para incluir essa parte aqui, tá? Mas também não é para fazer isso aqui. Eu vi gente desenhando aqui, ó. Não, e aí tira tudo isso aqui fora. Não. É só esta parte que está apendiculada do VD que a gente não deve medir na medida de massa e de espessura. Na literatura a gente tem que a espessura para você indicar um cardiopatia hipertrófica seja de 15 milímetros. É um fenótipo, tem que olhar tudo isso que eu acabei de falar. 15 milímetros isoladamente não é hipertrófico. Agora 17. Mas 15 por eco, professor. Medida por eco. A ressonância é a mesma coisa, né? Você vai ver que é os mesmos critérios. Agora, se eu tenho 15
no parede septal, inclusive essa relação parede septal lateral que a gente usa também, com grande assimetria, com uma história, então tudo é um conjunto, não é uma coisa só. Agora, quando eu tenho uma hipertrofia acima de 17, acima de 18, não é que seja hipertrófico, eu posso ter 18 numa amiloidose. O que eu estou dizendo é que dificilmente uma hipertrofia secundária por hipertensão, eu já vi alguns casos até de maligna que tem 18, hipertensão maligna, mas é muito raro que uma hipertrofia secundária, pode ser pelo anabolizante, pode ser pelo cara bombado da academia, que vai ter uma hipertrofia acima de 17, acima de 16, 17. Esse é um limiar que a gente usa como, vamos dizer assim, como um guia para a gente, mas de novo, tem que olhar o quadro todo, não adianta olhar só o nariz da coisa. Esse aqui é um dos primeiros trabalhos do James Moon, mostrando que quem tinha mais fatores de risco, existem fatores de risco clássico da hipertrófica, tinha mais fibrose, é isso. É um dos primeiros trabalhos da hipertrófica, né? Eles mostraram também o prognóstico, isso aqui já é do grupo do Heiko Markhold, lá da Alemanha, que foi fellow do Kim, mostrando que quem tem fibrose tem mais eventos. Então, fibrose bright is dead e bright is bad, é ruim. Então, ter branco é ruim. Esses são trabalhos do grupo do Dudley Pennell, lá de Londres, mostrando que também, quanto maior a fibrose, pior o prognóstico. Tá? Vou passar rapidamente. Aqui uma meta-análise, mostrando também quanto pior a fibrose, pior o prognóstico. Então isso aqui está numa briga, agora está num debate ainda, porque não temos o dado definitivo, embora são bons trabalhos, vai estar saindo agora do NIH, tipo Schema Trial do hipertrófico, com 6 mil hipertróficos lá, 4 mil hipertróficos, alguma coisa assim, que vai tentar definir isso como definitivo. Definir como definitivo é ótimo. Então aumenta a morte cardiovascular, aumenta a morte súbita, não deu morte súbita aqui, tá vendo? Bateu no 1, ó, mas quase deu morte súbita, insuficiência cardíaca e causa mortalidade. Aqui a fibrose, olha, a juncional que eu acabei de mostrar no cartoon para vocês, tá vendo ali, ó? A fibrose aqui, tem gente que tem muita fibrose com pouca hipertrofia, acontece isso também, tá? Olha só, aquele caso, o exemplo que eu mostrei. E o grande problema da fibrose na hipertrófica é que aqui são uma lista de cortes que variou de 33% a 84% dos pacientes com hipertrófica têm fibrose, tá? É real sardio, e é fibrose, tá? Mas é real sardio. Como é que eu posso usar um real sardio para dizer isso? Eu disse que é uma doença que hoje não é tão grave. Se 84% das pessoas têm, eu não posso usar a fibrose como critério de dizer se esse cara vai bem ou vai mal. A maioria vai bem, eu sei. Então o que a gente tem que fazer no realce é dar um limiar, um corte. A partir de quanto de fibrose é que tem problema. Veja, aqui eu esqueci de falar, olha a fibrose, uma fibrose clássica do hipertrófico, é essa fibrose heterogênea em nuvem. Por quê? Porque se eu fizer a patologia, é aquilo que eu mostrei lá para vocês, é aquela fibrose meio reativa que vai se infiltrando ali, tá bom? E então a gente vai ter esse tipo de fibrose diferente. Opa, de novo? Repetiu? Então a gente usa isso aqui, um algoritmo mais ou menos parecido com isso, para indicar CDI. Porque como aquelas pessoas morrem muito e morrem de morte súbita, que é uma coisa dramática, como é que eu faço? Não dá tempo de eu tratar, o cara amanhece morto, né? Ou ele não acorda, né? Então, assim, a ideia é a indicação do CDI para esses indivíduos. Então, os fatores clássicos de gravidade é TVNS no Holter, é hipertrofia importante, então tem vários critérios, acima de 30 no septo, hipotensão no teste ergométrico, meio que caiu, o que mais? Eram 5, hipertrofia, septo acima de 30, TVNS no Holter, quem lembra aí dos cardiologistas? Morte súbita na família, morte súbita revertida, né? Mas aí revertida é secundária, aí a prevenção secundária, então não vale. Mas na primária a gente usa obstrução de via de saída, não é, né, na verdade, não é critério maior, né? Não é um critério de prognóstico. E a gente está querendo que o LGE, o gadolínio, o realce tardio, entre como critério. Para isso a gente precisa do trabalho definitivo, ainda não tem, mas já se aceita bastante. Na prática clínica, os cardiologistas avançados, como o nosso aqui, já usam isso. Idade, espessura, idade. tamanho arterial, gradiente, LVOT, história na família. O gradiente gradiente e tamanho arterial. E sim. Inexplicável, exato. Já a tese, quando a gente, alguns anos atrás, a gente quis estudar isso e a gente ainda não tinha liberação para fazer os CDIs na ressonância, eu e o Afonso, foi a tese do Afonso. A gente fez realce tardio na tomo, olha.
Isso aqui é realce tardio na tomografia, dá para comparar direitinho com a ressonância. Olha só que bonito que a gente fez. Isso aqui é ressonância, isso aqui é tomo. Olha que bacana, né? Então o MD, como eu gosto, ó, tá vendo? Olha, igualzinho, ó, né? Só que tem que dar uma dose de contraste brutais, né? E a gente mediu o realce tardio em pacientes que já tinham CDI e acompanhamos os disparos apropriados, o tratamento. Quer dizer, o cara morreu, mas foi salvo pelo CDI, que aí é mais rápido a gente ver. E a gente viu que quem tinha mais do que dava 14 gramas, dá 18 gramas aqui, dava mais ou menos 14% da massa do velho de fibrose, era um limiar importante para prognóstico, ou seja, o cara tinha mais chance de ter um choque apropriado, né? Um choque que realmente salvou a vida do cara, ele teve um VF, tá? Então isso aqui a gente publicou isso em 2010, né? Não, 2010, 2013. E em 2014 só que o Marlon, aí com ressonância, a gente fez um grupo pequenininho, com tombo e tal. E os revisores não queriam saber de aprovar. Ah, não, mas esse grupo já é de alto risco. Eu falei, já sei que ele é de alto risco. Exatamente por isso, porque já tem CDI, né? Exatamente por isso que a gente queria avaliar ele, porque vai ter mais eventos. A gente queria mostrar que o realce tinha relação com o evento. A gente mostrou antes, veja, antes desse grande trabalho, que aí sim foram com 1.300 praticamente hipertróficos, e que mostrou o seguinte: o nosso era 14%, a gente publicou como gramas, mas eu fui fazer o cálculo depois desse trabalho, deu 14%. Então 15%, mais de 15% de realce, aumenta 2 vezes o risco de morte súbita, tá? Em 6 anos. Então é uma taxa alta. Eu reclassifico aí, vamos dizer assim, 15, 12, 10, acima de 10% dos pacientes vão ser reclassificados. Então assim, esse foi um trabalho, é o trabalho mais forte que a gente tem hoje de hipertrófica, até hoje, e vai esperar aí os trabalhos melhores. Ok. Na cardiopatia dilatada, que é o que eu vou entrar agora, às vezes o indivíduo que é isquêmico, ele chega com a cara de dilatado. Por isso que eu falei que o eco às vezes não vê. Ele parece um dilatado, mas não é. Isso aqui, ó, se eu pegar um cara com disfunção do ventrículo esquerdo e aparecer assim, ó, isso é um infarto, obviamente. Então isso acontece, ó, com 13% das pessoas que chegam com disfunção ventricular. 59%, a grande maioria, inclusive, não tem nada, não tem realce tardio nenhum, que vai ser provavelmente o grupo da genética. E alguns vão ter essa linha, ó, mesocárdico, aquilo que eu falei para vocês. Isso aqui não é infarto, não pode ser, tá vendo? Eu preservei o subenocárdio. Então isso é dilatado, né? Então isso foi descrito por vários grupos. Veja aqui a fibrose mesocárdica linear, num cara com dilatação de ventrículo e disfunção. E quando tem essa fibrose, o prognóstico é pior. Só para fechar um pouquinho da hipertrófica, alguns grupos acreditam que a fibrose não vai ser preditiva da morte súbita, porque eles acham, ou pode ser preditivo só da morte súbita, mas não da mortalidade total, porque a maioria dos hipertróficos acabam morrendo de insuficiência cardíaca. Eles acham que não morrem da arritmia. Então existe um debate aí, e aí a fibrose talvez contribua para a mortalidade. Quem tem fibrose morre mais, isso não há dúvida. O ponto é se quem tem fibrose merece um CDI ou não. E isso é que ainda a gente tem dúvida. Porque às vezes você põe o CDI e ele não vai disparar, o cara vai morrer, mas vai morrer de insuficiência cardíaca porque a fibrose vai tomar conta do ventrículo dele. E insuficiência cardíaca o CDI não trata, né? Não sobrevive, vai perdendo função. Então esse é um debate na literatura que ainda está quente ainda na hipertrofia. Para vocês pensarem em trabalhos científicos aí. A dilatada, voltando na dilatada então, a gente sabe que o gadolínio também, de novo, é prognóstico, vou passar rapidinho. Isso aqui é uma meta-análise, né? Meta-análise vocês sabem, né? Uma soma de trabalhos na mesma linha, mostrando também que quem tem fibrose na não isquêmica, ó, mais mortalidade, mais hospitalização e mais, esse trabalho eu acho muito legal, deu 6 vezes mais morte súbita. Então se eu tenho uma disfunção ventricular esquerda, sinto muito, se eu faço um eco Will dado, eu quero ver se eu tenho fibrose ou não. Eu quero saber quais são as minhas chances. 6 vezes mais. Eu não vou ficar feliz só com ela. Sinto muito, mas não vou. E é isso que o cardiologista ainda não, né? Inclusive os grandes experts do DEIC não caíram em si. Eu tenho que saber se eu tenho fibrose. Porque eu tive disfunção ventricular, eu tenho que saber se eu tenho fibrose, se eu não tenho, que tipo de fibrose eu tenho, além de também indicar a etiologia, mas além disso prever prognóstico. Professor, mas muito a gente ajuda muito com o estranho, porque com alteração de metade não é a mesma coisa, né? O estranho, ele não vai especificar para você, ele vai te dar a disfunção. Se eu tenho uma disfunção ventricular esquerda, estou falando do cara, o estranho é muito bom, não é? No cara que não tem disfunção ventricular esquerda. O cara que já tem disfunção ventricular esquerda, estou falando do cara com disfunção. O estranho vai falar errado, não tem dúvida disso. Tipo na hipertrófica, se tem fibrose, o estranho localiza a mecânica. Pode ser. Não, eu estou falando da dilatada agora.
Tá dilatada. Falei, quando eu tenho disfunção ventricular, eu não posso parar aí. Essa é a minha visão. Eu acho que não pode parar aí. Eu tenho que saber o que está acontecendo. O strain vai estar alterado, ele é mais sensível até. Mas ele não vai me dizer o que está acontecendo no miocárdio. Eu preciso ver a fibrose. Bom, aqui é o trabalho do Gulat, também da dilatada, ó, da dilatada com o linear septal, que ele mostrou que, de novo, é fibrose. Gente, tá aqui a fibrose. O seu humano, tá? Morreu, cortei o coração, fibrose. Então acreditem, é fibrose. Tá lá, publicado, carimbado e selado. Tá bom? E pior, que quando eu tenho a mid-wall, eles chamam em inglês mid-wall fibrosis, é pior o prognóstico. Então se eu tenho uma dilatada, eu sou dilatado, fiz a ressonância e não tenho fibrose, não é que é bom, né? Aí vai depender. Se eu tenho a injeção de 30%, não é nada bom. Mas é melhor do que se eu tenho menos 30% com fibrose. Mais do que isso, no trabalho do seguinte, não está aqui. Tem um trabalho que veio junto com esse, que é do grupo do Penel, do Sanjay Prasad, que ele mostra o seguinte: ele pegou um grupo de dilatados com funções acima de 40%. Porque a hora que você pega 30%, ferrou de qualquer jeito. Né? Ferrou, tá? F, né? Mas acima de 40% é uma disfunção ali. E aí a fibrose nesse cara acima de 40 também foi prognóstico. Então, independente da fração de ejeção, naquele cara que tem uma fração mid-range, que a gente chama hoje, se eu tiver fibrose, eu sou pior. Então, fibrose is right, is bad. Is really bad. Is in fact bad. Na prática seria assim, eu vi muito na prática, Lázaro, a gente pediu mais nos pacientes com disfunção, a ressonância, ou então nessa aí, né, borderline 40-50, mas assim, então estaria justificado a gente solicitar mesmo qualquer paciente com sinal hipertrófico sem disfunção, porque esse é um debate que tem muito lá e fica nessa. Sem dúvida. Se esse debate apareceu, eu não diria que você tem a prova final de literatura que defina que eu sou obrigado a fazer isso, até porque hoje em dia, para você provar o método, você tem que falar assim, eu não só pedi o exame, mas o que eu fiz com esse exame mudou meu prognóstico. E se eu não mudei o prognóstico, eu gastei dinheiro à toa. Veja, hoje, para mim, é medicina personalizada. Eu posso não mudar o prognóstico da grande população, mas se eu mudar em 3 ou 4 pacientes, eu mudei em alguns pacientes, não, percentual 10% dos pacientes, e melhorei a sobrevida daqueles 10% dos pacientes, valeu o custo, valeu o valor. Na minha visão, isso sem dúvida nenhuma é importante. Então, naquele mid-range que tem disfunção, é importante ver o que está acontecendo na ressonância. Uma boa parte, como eu falei, vai ter zero de fibrose. Ok, prognóstico melhor. Você pode pensar em coisas mais light para esse caso. Né? Ok? O mapa T1 também ajuda nesse grupo. Olha, aqui eu tenho o hipertrófico e o dilatado, veja, com o T1 nativo aumentando, e aqui, ó, também o T1 também, o T1, olha, no dilatado sem realce e no dilatado com realce. Claro, no com realce o processo já piorou, então subiu mais. Mas mesmo no dilatado sem realce, que vai ter 40% de fração de ejeção, se eu não ver nada no realce, no futuro, eu não estou indicando ainda o mapa. Mas acho que no futuro a gente vai fazer o mapa junto, que a gente está fazendo, na verdade. Mas assim, não tem uma indicação clínica. Mas eu acho que ele dá uma informação também, o mapa. Então pode ser que a gente vá, mesmo naquele que não tem realce, a gente faça o mapa. Na verdade, como eu falei, o protocolo de cardiopatia para mim inclui o mapa. Eu faria de qualquer jeito. A ressonância, para facilitar para o clínico, seria indicado para mim no momento que você começa a disfunção. Né? E se bobear, hoje eu não vou falar que na insuficiência cardíaca com função preservada a gente vai fazer. Mas já tem alteração, já tem vários trabalhos de mapa mostrando que tem fibrose aumentada. Não tem realce, mas tem fibrose aumentada na disfunção, na insuficiência cardíaca com função normal. Que é exatamente isso, é aquela fibrose reativa que faz com que o cara comece a disfunção, que é a disfunção diastólica antigamente, diastologia. Enfim, vamos em frente. Não termina. Miocardite, eu tenho 15 minutos. Olha lá, sarampo do miocárdio. Pegou o subendocárdio? Isso aqui foi feito numa máquina de meio Tesla. Vocês já fizeram ressonância em meio Tesla? Ó, não é bacana? Fica melhor! Olha como está preto no branco. Isso aí é uma meio Tesla lá do Rio que eu fiz um tempo atrás. Olha só que lindo. Então isso aqui não pode ser infarto, certo, gente? Concordam? O que vocês aprenderam? Não tem como isso ser infarto. Eu tenho parede anterior, parede lateral, parede inferior, parede do diabo. E esse eletro do garoto, 21 anos, 22 anos, com esse supra de ST maravilhoso. Claro que ele foi para CAT. Hoje está começando a mudar. O cara de 21 anos que teve uma diarreia, que toda uma história clínica, ele não vai para CAT, ele vai para ressonância. Mas o cara vê um supra desse, tem que ir para CAT. Eu nem estou criticando, tem que ir mesmo. Mas é óbvio que foi normal. Nesse caso é uma miocardite escarrada. Né? Depois veio para a ressonância para gente.
Então isso acontece muito frequentemente, só que fiquem atentos, somente nos idosos, às vezes não é miocardite, eles acham que é miocardite porque o CAT foi normal, mesmo normal, volta no CAT para ver se foi normal, principalmente se eu ver isso aqui, miocardite, se eu ver um infarto, como a gente acabou de ver, uma área infartada, eu sei que não é miocardite, pode voltar no CAT, se o CAT for absolutamente normal, ok, foi uma minoca, foi um infarto sem coronário, né? Foi uma coisa dinâmica, até espasmo pode infartar. Fez um espasmo, infartou e abriu. Esses aqui são os vários casos de infarto, de realce agudo. Olha só o realce dessa paciente. Olha no follow-up agudo e no follow-up. Doutor Conchi, diminuiu o realce? Diminuiu o realce. O nosso querido Guilherme é expert nisso com os dados do Portugal. Ele deve estar vendo isso direto lá. Ó. Uma diminuição. Olha só quanto realce eu tinha aqui. Olha, sumiu aqui. Como é que é isso? Pode isso? Pode. Então, o que acontece aqui, como a lesão foi esparsa, né, ela não é uma lesão compacta, como do infarto, o miócito que está aqui, então abriu o espaço, a hora que eu matei miócito, eu vou ter depósito de fibra colágena, mas ao mesmo tempo eu vou ter hipertrofia e até hiperplasia, alguns dizem, do miócito, ocupando aquele espaço. Então, quando eu tenho vários miócitos aqui, eu separei entre a gente, mas aí eu fico gordo, eu ocupo esse espaço. Então, diminui meu espaço extracelular daqui para cá. Se eu sou tão grande assim, ele não desaparece, observe, ele continua lá. Mas se eu for muito pequenininho, ele pode até desaparecer. Então alguns falam assim, mas a fibrose desapareceu? Não é que a fibrose desapareceu, é que eu tinha um espaço celular aumentado que foi ocupado o espaço por uma célula, né, por hipertrofia celular. No infarto isso é impossível, porque eu tenho uma célula aqui, a outra célula está lá na China, lá em Wuhan. Então, por mais que eu hipertrofie aqui, eu não vou chegar a ocupar espaço todo do Oceano Atlântico, da África, entendeu? Então, o infarto é uma bomba atômica. Eu matei células e não dá mais para eu. Então, o infarto realmente não desaparece. Mas a miocardite pode desaparecer, entre aspas, se isso aqui na fase aguda for muito pequenininho. Quando é grande também não desaparece, ele vai diminuir, mas não vai desaparecer. Ok? Tá claro isso para vocês? E a outra coisa que na miocardite é importante vocês saberem é que normalmente eu afeto parede lateral, né, como vocês estão vendo ali, ou parede septal. Quando eu afeto as duas paredes anteriores, lateral e anteroseptal, em geral eu tenho uma associação de vírus ou o vírus herpes 6 humano. E isso aqui tem uma tendência a dar mais cardiopatia dilatada. Aquela dilatada com a linha septal, muitos advogam, muitas vezes é genético aquilo. Eu dilatei e faço aquela linha, é uma doença genética, é a mutação da titina. Tá certo? Muitas vezes isso é uma miocardite prévia que passou assintomática, o cara não tomou beta-bloqueador, não tomou inibidor de enzimas, ficou sobrecarregado durante o processo inflamatório do miocárdio e dilatou o ventrículo. Então, uma miocardite prévia. Então, a grande preocupação na miocardite aguda é, primeiro, não morrer de fulminante, que é raro. Não morrendo de fulminante é eu não ter arritmia, que é na fase ali dos primeiros 6 meses. E depois, no final dos 6 meses, não está dilatado, não chegar com 30% de fração de ejeção. Por isso que na nossa diretriz, inclusive lá o pessoal do Rio, que tem muita experiência com isso, pede a ressonância seriada no começo da miocardite. É 15 dias, 1 mês, 3 meses. Porque se eu perder essa, você pode dar 5-ex se você quiser, mas se você perder essa piora da disfunção ventricular, danou-se. Não adianta o cara chegar 6 meses depois com 20% de ejeção. Na lista do transplante. Porque se a evolução não está sendo boa, você tem coisas a fazer. Você pode fazer biópsia para ver se não é uma miocardite de células gigantes. E aí você tem que imunossuprimir. Você pode até fazer a parte toda viral e ver que o vírus não está mais lá e é uma autoimunidade do indivíduo que está lesando o miocárdio e imunossuprimir. Ou não, tem vírus, tentar fazer imunoglobulina, né? Normalmente você pode fazer antiviral, realmente não funciona muito, mas tem imunoglobulina que pode te ajudar a combater o vírus. Então tem uma série de medidas, mas tem que ser feito naqueles primeiros 6 meses. Se a evolução for normal, ou seja, eu estiver diminuindo o realce, é isso que eu dou nas imagens de miocardite, está diminuindo o realce, tá? Função preservada, não dilatou, ok, essa é a evolução que eu espero. Né? E o paciente está assintomático, beleza. Se o realce não diminuiu nada, ou aumentou, e a disfunção não está indo bem, é momento de talvez investigar. E essa parede lateral, que é mais lateral, é geralmente o parvovírus B19, tá vendo? E que tem uma chance de dilatar o ventrículo menor. Tá? Tudo isso não é 100%, né? Eu brinco quando eu vejo uma miocardite lateral assim, eu falo, isso aí é o parvovírus B19. Eu não vou pôr no laudo, obviamente, mas a grande probabilidade é que seja. O edema, olha aqui, ó, o edema na miocardite pode ser importante.
Esse é um caso de miocardite com um realce tardio bem discreto, difícil de ver, com um edema bem evidente, né? Às vezes o edema ajuda a gente, o realce é duvidoso, né? Será que tem realce? Será que é um artefato? E aí tem um edema bem na região ali. E a outra coisa importante, imagine o eco desse indivíduo aqui. Como é que é o eco desse como é que é esse eco, Will? É normal. Se você medir, é normal. Olha só o miocárdio desse indivíduo. Parece o tigre de Bengala. Olha lá. Tudo pintado. Tem fibrose para todo lado. Então, uma ecocardiografia numa suspeita de miocardite pode simplesmente estar normal. Por quê? De novo, a fibrose é esparsa. Então, não só eu vou diminuir isso depois da fase aguda, isso é fase aguda, mas eu posso manter a função absolutamente normal e fazer o diagnóstico. Percebeu? Nesse caso também são normais, né? Então, Não, o strain alterado. como é que é? O strain pode estar alterado. O strain sim. O strain pode estar alterado. Deve estar. Esse é um trabalho que não foi feito ainda, eu acho. Tem que revisar a literatura. Se o strain consegue pegar essas coisas na fase aguda da miocardite. Então, o indivíduo com miocardite, com tudo isso de fibrose e com essa função normal, será que o strain pega? Deve pegar. Deveria. Mas eu não tenho certeza. Aqui de novo outro edema, com realcezinho meio chumbrega. Ó. Veja, isso aqui você fala assim, isso aqui não é um infarto, Dr. Rochite? Olha o supinocarpo. Pode até confundir às vezes, tá? Mas não é. Então o Lake-Louise é um critério, nós vamos discutir isso depois, esse é o primeiro critério, o novo não está aqui ainda. De novo, T-realce é bad. Isso aqui são 200 pacientes, 5 anos de segmento. Veja só que terrível. Né? Uma coisa importante, só teve morte súbita quem tem fibrose. Se eu fiz uma miocardite, é uma miocardite clínica, e eu fiz o realce, não tem realce? Zero? Pode acontecer, tá? Então eu posso ter miocardite sem realce? Posso. O quadro clínico de miocardite continua sendo diagnóstico de miocardite. A maioria vai ter, mas eu posso ter. Só tem chance de morrer subitamente quem tem realce. Se não tiver realce, todo mundo está vivo. Que é esse caso aqui, né? Morte súbita aqui também, ó, tá? Deixa eu ver se eu coloco aqui. E foi esse caso, eu acho que esses números estão exagerados, porque isso é um centro quaternário, recebe a Europa inteira aqui. Aliás, o coronavírus da miocardite, viu? Vai sair um artigo agora no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, da doutora Tânia Stravelli, editando para falar sobre isso. Bom, enfim, pode ser uma das causas do problema, inclusive. Então, assim, 19% tiveram morte de qualquer causa, 15% morte cardíaca e 10%, praticamente, morte súbita. Mas veja que aqui não tem hazard ratio. Por quê? Porque quem não teve fibrose, 0 morte súbita. Então, quem não tem fibrose não pode morrer de outra causa, mas de morte súbita não morre, tá? Então, de outras causas cardíacas, mas 15%, 19% de mortalidade em 5 anos para gente jovem. Só que tudo gente de no máximo 50 anos de idade. Não é velhinho, não. É muita mortalidade. Aqui de novo o Lake-Louise, já vimos isso. Então, a ressonância está aqui, junto com os biomarcadores, quer dizer, o que acontece com a enzima desses indivíduos? Sobe. Então, junto com a troponina e com a CKMB, está aqui, ó, CMR. Will, desculpa, mas não é eco. Isso aqui é que define, na verdade, quem é que vai para biópsia ou não. Tirando o cara em choque cardiogênico, aí vai ser eco. O cara estável hemodinamicamente, a definição hoje para ver, isso aqui é um algoritmo da Kinderman, que é uma das mais estudiosas de miocardite, é uma clínica. Esse é o algoritmo dela de quando ir para a biópsia e quando não ir. Quem decide, quem manda com o braço para cá para lá, é a ressonância e o biomarcador. Tá? O T1 também tem sido usado na miocardite, isso é da Vanessa Ferreira, ainda não vou dizer que é uma indicação clínica, mas ele parece ser bem sensível e pega, mas eu acho que o real se vê também. O que o T1 mostrou interessante é que ele mostrou a convalescência. Então o indivíduo que está aqui, ó, melhorando, ele diminui o T1 de novo. O T1 sobe e o T1 desce. Então a gente consegue ver a convalescência. Que na verdade nada mais é do que aquele realce que era grande e fica pequeno, que eu falei para vocês. Então acho que, eu não sei se o T1 tem uma coisa superior. Displasia. Putz, eu não vou terminar hoje tudo. Ufa! Não, é tudo, né? É um geral de tudo para botar vocês em perspectiva. Tá valendo ou não? Acho que é melhor que começar com a física da ressonância, que aí vocês ficam tudo perdidos. Vocês não, os R2 não, os R1. A displasia ritmogênica, doença genética, mutação do o que é mesmo? Cardiologistas. Os rádios acho que não estudaram isso.
É outra doença genética. Mutação do desmossomo, isso. Então agora eu vou ter proteínas malformadas codificadas por genes mutados do desmossomo. E aqui eu não tenho mais 1.500 mutações. Aqui eu tenho umas 10, 12. Então aqui vale a pena a genética muitas vezes, porque eu fecho o diagnóstico pela genética, que passou a estar também no critério. E de novo, a ressonância em nenhum método sozinho faz o diagnóstico de displasia. A genética praticamente faz, né? Fecha, mas também é dentro de um quadro, tudo, acho que ninguém fecha, nem a genética eu vou dizer que fecha. É um task force que entra eco, entra ressonância, entra genética, entra história clínica, entra um monte de coisa. Cada critério, cada método dá um critério que pode ser maior ou menor para o diagnóstico de displasia. Então, o critério da ressonância qual que é? É o ter dilatação do ventrículo direito ou disfunção, pode ser um ou outro, não precisa ser os dois, tá? Não precisa ser dilatação e disfunção, mas eu tenho que ter alteração regional. Eu tenho que ter um aneurisma como esse aqui, ó, na via de saída, todo mundo tá vendo? Bonitão? E eu tenho que ter essas alterações regionais aqui, microaneurismas, tá? E não vale hipocinesia, então só vale realmente, olha só essa parede inferior como ela é toda disforme, né? Então esse é o caso clássico e com VE geralmente normal, geralmente. Não é uma cardiopatia dilatada biventricular, normalmente. E hoje em dia, antigamente, o triângulo da displasia era a via de saída, a região subtricuspídea aqui, ó, embaixo da tricúspide, né? E o ápex, que seria a ponta aqui. Estou vendo só aqui. Hoje esse triângulo mudou daqui para cá e para o VE, para a parede lateral do VE, onde eu poderia ter infiltração gordurosa. Até acho que esse caso deve ter um pouquinho ali, mas é difícil de dizer. Mas isso a gente vai discutir na aula. Professor, diga lá. Últimos consensos, últimos artigos que eu sei que a gente está pensando muito na displasia, eu usava um termo, cardiopatia. Cardiopatia também. E, tá aí, ó, tá escrito aí. Cardiopatia, eu uso assim, barra displasia. Porque ficou tão clássica a displasia, porque a displasia, o termo displasia é um termo de coisas que, se você nasceu congênito, ele é uma doença, né, genética, mas é uma cardiopatia. Por quê? Porque a gente vai explicar depois. Mas, né, esse desmossomo, lembra o desmossomo, o que eles fazem? Eles transmitem a parte elétrica. É dois botõezinhos, é um botãozinho, né, que liga uma célula na outra e faz com que o miocárdio transforme como se fosse, eu dou um choquinho aqui, ele espalha rapidamente por tudo. Mas ele também é de estrutura, de segurar a célula. Então, com a mutação, a célula, essa proteína mal formada, acaba que rompe a célula. E na ruptura dessa célula, existem mecanismos ali que falam, por que não faz só fibrose? Ele faz fibra, é fibrogorduroso. Mas tem uns mecanismos, tem uma revisão última agora, que eu dei uma aula recente de revisão, que é uma revisão do Hugh Calkins, que é da Hopkins, no New England. E ele explica mecanismos por que ativa-se vias que fazem mais gordura. Então, na hora de repor, em vez de repor com colágeno, repõe com gordura. Mas nada mais, essa infiltração gordurosa, na verdade, nada mais é do que a tentativa de reparar o tecido também. Tá? Que é um tecido que vai sendo lesado com o uso. Então a criança nasce e não tem nada. Tanto é que, lembra que o atleta a displasia também mata bastante? Por quê? Porque eu uso. Eu estou usando demais. Então o cara que tem displasia e teve a vida, não sabe que tem a genética, e fez a vida inteira esportes endurance, ele deve ter uma chance maior de ter lesado mais o miocárdio dele e ter causado mais infiltração gordurosa. Então é uma cardiomiopatia mesmo, não é uma coisa que eu nasci com aquilo se desenvolve, mais ou menos com a hipertrófica também. Só que a hipertrófica acho que não depende do uso e desuso. Eu acho que a displasia depende do uso e desuso. Por isso que o espectro clínico é muito grande. Às vezes eu tenho um cara com muita mutação genética, mas o cara era um cara que ficava na biblioteca lendo livro a vida inteira. Esse cara tem uma chance menor de ter muita, mas lá no final da vida vai ter. Ou o cara mais jovem começa a desenvolver, é toda uma coisa. Se eu tiver displasia, professor, vamos discutir na aula específica de displasia. Vê quanta coisa que a gente tem para discutir. Então a gente tem que discutir uma coisa dessa por aula de 2 horas. Bom, vamos lá. Diga. Não, por exemplo, a genética, a mesma displasia pode pegar hipertrófica, ou outra mistura toda, porque não tem um gene específico da displasia, tem que pegar mais de mistura. Existem genes específicos da displasia, Não, sim. sim, mas tem outras que misturam também. Também, tem genes, na verdade, que não a mesma mutação, o mesmo gene, com mutações diferentes, o mesmo gene. Um da hipertrófica, outro da displasia. Por exemplo, ou uma da hipertrófica e displasia não, mas um da displasia e outro da dilatada. É o mesmo gene que mutou, só que a mutação é diferente. Né? Ou não compactado. Então, é tudo. A genética tem uma boa parte na história da cardiopatia também. Só que a genética é nós somos heterogêneos, cada um é genética diferente.
Aqui o desmossomo, para quem não lembra, tá? Principalmente a desmofilina e a placofilina são as principais proteínas que são mutadas. Tem ainda a rodopsina, uma coisa assim, não me lembro mais. Tem um monte, acho que vai ter aqui, ó. Aqui é o Task Force, vocês vão ler. Aqui tem mais esquemas do desmossomo. Aqui estão, tá vendo? Ó, as mutações mais comuns, né? A placoglobina, desmoplaquina, a desmina, a placofilina, a desmogleína, a desmocolina, mas é uma dúzia aqui, não é 1500. Por que eu falei isso? Porque fazer genética no hipertrófico, por exemplo, vale a pena? Entendeu? A não ser em casos muito específicos. Embora exista a MH6 lá, que é da miosina, talvez seja uma das mais comuns, mas você pode, em alguns casos, confirmar. Olha só a fibrose no VD desse paciente, é raro de ter, mas pode ter. A onda Epson no V1, né, na parede introseptal da displasia clássica. E a infiltração gordurosa, que a gente pode ver com um double bem feito. E aí aquela velha discussão, a gente acabou tirando o double triplo da displasia, não é isso? Tiramos do protocolo. Mas se eu ver que eu tenho uma cine... Ele tá lá, mas o pessoal não faz. Então, mas se eu ver que eu tenho uma cine, se a cine for normalzinha, meu VD é normal, eu não vai preencher critério, ok, esquece. Mas se eu tenho uma disfunção do VD, ou dilatação do VD, eu faria isso aqui. Para e faz um 4 câmaras varredura, vendo se tem infiltração, tá vendo? Normalmente a interface da gordura, o double e o triplo com a gordura saturada. A interface da gordura é linear, eu já mostrei isso para vários de vocês. É uma linha entre a gordura e o miocárdio. Quando eu vejo esses dedos entrando, essa irregularidade toda, olha só, tem dedo ali entrando, tá vendo? E isso tem um valor prognóstico, inclusive, também. Tá lá. Olha os dedos de gordura entrando no miocárdio. Aqui mais aneurisma, tá vendo ali? Ó, todo mundo tá vendo aqui? Ó, aquele aneurisma ali, ó. Ficou meio branco aí para vocês. Dilatação. Depois a gente vai ter mais coisa. Aí, displasia também, aqui estão os critérios maiores, para homem e para mulher é diferente. Então, indexado 110, da dilatação, 110 para homem, 100 para mulheres é maior. E é menor, 100 e 110 para homem, entre 90 e 100 para mulher. Fração de ejeção menor que 40% é maior, entre 40 e 45 é menor. Tá? Esses são os critérios da ressonância. Amiloidose. Dá tempo? Amiloidose. Eu já falei para vocês, é uma fibrose. Vocês viram aquele cartoon? Todo mundo consegue ver a fibrose aqui, ó, subendocárdica difusa? Ó, esse corte aqui, ó. Dá para ver que está só no subendocárdio? Veja como a cavidade eu deixei bem preta, ó. E olha, você vê o branquinho, circunferencial difuso. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem essa imagem que era boa, se formatou. Mas olha aqui, ó. Ou então eu posso ter esse tipo de padrão, difuso, ó. Fibrose difusa, eu não consigo acertar o meu TI. Nada. E olha esse caso, poupando o ápex, pegando praticamente só a parte basal. Esse padrão aqui, difuso, mais difuso e poupando o ápex, é o da TTR. Esse padrão subendocárdico global circunferencial é o da L. Tá? Não é igual, não dá para bater o martelo no laudo, mas é uma dica boa. São os dois tipos de amiloidose, de cadeia leve da imunoglobulina. A amiloidose, vocês lembram, né? Uma produção de uma proteína mal formada, que as proteínas são dobradas, ela se desdobra porque ela está mal formada, tá? E aí o que acontece? Vira uma fibrila, a fibrila começa a depositar nos tecidos, entendeu? Provocando então depósito inclusive no coração. Então aqui é uma parte da cadeia leve do anticorpo da imunoglobulina, portanto a fábrica é na medula óssea. E aqui a transtiretina é uma proteína que carrega no sangue o hormônio tiroidiano, por isso que chama transtiretina, e é produzida no fígado. Então, tratamento absoluto, transplante de fígado aqui e transplante de medula aqui. Tá? Professor, só uma dúvida. Sim. Na amiloidose, outras justamente suaves. We don't know. Não, porque na ressonância é muito mais fácil. I don't know, pelo menos. Eu não sei se alguém sabe. Não sabemos. Tem uma estreia Por que é subendocárdico na L? Não, só justamente a ponta, por exemplo. Não sabemos. Começa, o processo provavelmente começa mais abaixo, não sabemos. Eu não sei. Prognóstico, tá? Quanto mais fibrose, pior o prognóstico. Existe isso nós não estamos usando, existe um score que a gente pode dar. Isso aqui é um score. Ó. Quando eu tenho amiloidose assim, 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 assim ou assim. Tá? Isso é um score de gravidade, ó, tá vendo? Ele dá um número, vai até 12. Tá? E isso já está publicado, inclusive já há algum tempo. Algumas pessoas usam para tentar quantificar
E a gente não vai quantificar a quantidade de fibrose, a fibrose é muito difusa. E tem a ver com o prognóstico. Ele mostrou que quanto pior aquele score, pior o prognóstico. Esses são os primeiros trabalhos que mostraram, tá vendo? O subendocárdio global circunferencial. E aqui, ó, é o mapa T1, na verdade, antes de ter o mapa T1 ainda, mostrando que o que acontece. Isso aqui é o subendo e o subep, ó. Ep e endo. Se eu fizer o realce tardio depois de 10 minutos, eu não vou ver aquele subendocárdio circunferencial. Eu tenho que ter uma diferença entre o endo e ep. Então, como é que eu faço? É isso que eu quero que vocês façam nos seus simpósios, seminários. Eu tenho que fazer o realce tardio precoce. GT e saio fazendo se eu tenho suspeita de microbiolose. Mesma coisa, 2 minutos tem. Mas não. Aí o TI não é fixo. Aí você vai tentar ajustar o TI. Ajustar, mas com 2 minutos. Com 2 minutos. Sai fazendo. Por quê? Porque vai equalizar isso aqui depois e eu não vou conseguir ver. Prognóstico. Depois eu dou todos esses artigos para vocês. Melhorou muito o prognóstico de 2000 para 2014. Olha só que beleza. Principalmente, esse é o AL, principalmente no grupo que conseguiu transplantar. Esse é o grupo que transplanta, esse aqui é todo o grupo. Porque nem todo mundo consegue transplantar. Só que hoje em dia tem drogas. Tem um monte de drogas. Uma da clássica é o Tafamidis, que está no New England e tal, que realmente pode mudar o prognóstico desses indivíduos. Mas tem que pegar o quê? Precoce. Não adianta Tafamidis no cara que chega em insuficiência cardíaca classe 4. Tá? Então olha aqui, ó. A fábrica é a medula óssea, a fábrica é o fígado. Vai lá, deposita nos tecidos. Aqui estão os remédios, ó. Né? O Tafamidis está em algum lugar aqui acho. É mais para TTR. E isso aqui é uma coisa importante. Isso aqui é o número de consultas que o cara passou para fazer o diagnóstico. Então, vocês não estavam dando para vocês lerem aí. Antes de ele fazer o diagnóstico correto, correct diagnosis. É mais de 6, é mais de 5. Né? Então, esses caras rodam por médicos cardiologistas de insuficiência cardíaca por anos. Eu já vi vários casos chegando para mim, inclusive com ressonância prévia. E que o cara deu o quê? Não compactado. Na hora que eu olhei, era uma subendocárdica clássica. E eu fui olhar, não tinha, né? Evoluiu. Peguei o exame anterior, estava lá. As pessoas viram um trabeculado, deram não compactado, o cara ficou tomando seu remedinho por 2, 3 anos, quando chegou mal. E aí morreu o homem, não posso nem preciso dizer para vocês. Então assim, a gente não pode. Por que isso acontece? Não é culpa do médico, não estou culpando ninguém, não. É a rotina, é um diagnóstico difícil. Por isso que o nosso papel, e vocês vão ver que eu ponho mesmo, vocês vão ver que a maioria dos meus colegas, a maioria, não só aqui fora também, é o tardio e tal. E não se arriscam a botar o dia. Eu arrisco. Porque eu não quero saber se eu estiver errado, ótimo, fico feliz com o paciente. Mas se eu tiver dúvida, eu meto lá a amiloidose. Já viu? Eu interrogo. Se eu estou com dúvida, eu ponho 2 interrogações, eu ponho. Porque isso vai. É a única. Eu não vou ligar, eu não vou estar jantando com o médico daquele paciente no dia seguinte. É a única chance que aquele paciente tem de o médico falar: ele botou amiloidose, vamos investigar, vamos colher uma proteína, vamos fazer alguma coisa, vamos mexer. Então isso é salvador de vida. Tá? Isso é salvador de vida. Então não tenho medo de botar o diagnóstico no laudo. Eu não tenho. Com toda a parcimônia, dizer, olha, não tenho certeza, mas tem alguma coisa que sugere que pode corresponder a, agora isso vai me pode corresponder a, é ótimo, é a melhor frase do mundo. Sugestivo, compatível e o sugestivo, então nós não vamos nem entrar na discussão. Bom, o T1, obviamente, na amiloidose, hoje, aí se tem um lugar que eu tenho a indicação absoluta do mapa T1, é na suspeita de amiloidose, tá certo? Porque a alteração é enorme, é muito grande. Né? A gente consegue seguir, ó, o cara que tratou, ó, ele tratou, você vê o T1 caindo, tem valor prognóstico, aqui é o realce, desculpa, é o realce, o valor prognóstico, já sabia. Aqui também, ó, Mariana Fontana, que vai estar aí no DIC, um monte de coisa aqui ó, que está acontecendo, todo mundo mostrando o prognóstico. Eu vou lembrar que a amiloidose também é uma doença sistêmica, tá? Eu não vou entrar em detalhes, e assim como é a sarcoidose. Sarcoidose é uma doença sistêmica, tem para todo lado. Não, isso aqui é amiloidose, esquece sarcoidose. Eu falei, que estranho, está errado aqui, tá? Isso aqui os dois são, né? A sarcoidose também, mas é pulmonar. Mas a amiloidose, esquece, isso aqui está errado, viu? Gravação aí está errada. Isso aqui não é amiloidose, isso aqui é da amiloidose, tá? Que é uma doença que vai ter fenômenos neurológicos, fenômenos gastrointestinais. A gente teve um simpósio aqui há pouco tempo de amiloidose, que eu preciso ter participado. O Fabinho fez, ouvindo o pessoal da neuro, do fígado, todo mundo aqui, porque tem muitas alterações. Então não é só o coração. Mas a nossa parte é o coração. Então, em suspeitando hoje existe um algoritmo em que a gente vai ter lá
o clássico, hein? Isso não é o mais comum. É ter baixas voltagens no elétron, isso é clássico da amiloidose, mas a maioria não vai ter. Mas se eu tiver isso, tiver um eco com uma característica do tipo vidro moído ali, né? Esse speckle aqui da imagem dessa hipertrofia, com um strain que é o cherry on the cake, né? Parece estou olhando um bolinho, né? Como é que fala? Cheesecake? Não, cupcake. O cupcake com a cereja em cima, né? Então é isso aqui. Dizendo que o vermelho é o strain normal, é aquilo que eu acabei de mostrar no realce para vocês, ou seja, o strain está preservado na ponta e perdido totalmente na base. Ou então o realce tardio como esse aqui, e se juntou ainda a medicina nuclear, mostrando que quando eu tenho captação pelos captadores, pelos traçadores de osso, então pirofosfato, DPD, aqui no Brasil pirofosfato basicamente, acima do da costela, tá vendo? Eu estou muito mais branco que a costela. Isso significa praticamente patognomônico de amiloidose por ATTR, tá? Não por AL. A AL não capta. A AL, se eu tenho uma suspeita que isso é AL, fizer a medicina nuclear, isso vai ser negativo na medicina nuclear. Eso no é só para esclarecer. Isso é o único padrão que dá esse tipo. Para aplicar sparing. É o quê? Aplicar sparing. Para apresentar sparing. É porque é o sparing, isso. É porque é o sparing. Ou cherry on the cake, né? Isso só, eu comentei que é um dos termos que o pessoal usa. Eu também gosto do apical sparing, é o que a gente usa na ressonância também. Quando a gente fala do realce, a gente fala apical sparing. Então, esse é o algoritmo usando o DPD ou o pirofosfato para fazer o diagnóstico até sem biópsia. Então, hoje você nem biopsia mais, você sai daqui com ressonância, né? Começa lá pela ressonância e pelo eco, tá? Os dois vêm primeiro. Aí depois você vai para a medicina nuclear e fazendo a parte de free line, que eles falam, né? O free light, que basicamente é eletroforese de proteína para ver se tem cadeia leve no sangue. Então, se eu tenho ressonância suspeita e não tenho proteínas no sangue monoclonal, uma proteína monoclonal, e tenho o DPD, o pirofosfato positivo, eu praticamente fecho o diagnóstico da TTR. Tá? Aqui mostrando o mapa T1 também, e aqui a Mariana Fontana, que acho que esse trabalho é do grupo dela, se não me falha a memória. Veja que eles usaram 0,58, ECVs acima de 0,58, pior prognóstico, e praticamente patognomônico. Tá? Acho que aqui começam as doenças que a gente descreveu, né? Uma delas é a sarcoidose, acho que deixamos para a semana que vem. Essa é a célula, só para começar, para lembrar, célula asteroide que eu falei para vocês. Primeiro caso provado com biópsia, publicado no Circulation de 2003 de sarcoidose, com essa fibrose e aneurisma do septo e da parede do VD, tá vendo? Os dois aqui têm aneurismas, mostrando aqui em eixo curto e eixo longo, dessa paciente que chegou cheia, a gente via lá do HC, veio para cá, e a biópsia na verdade não é de miocárdio, tá? É uma biópsia do fígado, mas comprovando que ela tinha sarcoidose, tá? E aí a gente interpretou isso como sendo a sarcoidose cardíaca, que foi publicado, foi o primeiro relato publicado. Tá bom? Começamos daí para frente, né? Vai ter mais uma aulinha de cardiopatia. Nós podemos agradecer. Obrigado, imagina. Ficou dúvidas? Alguma dúvida cruel? Deu para... Tem muita coisa, né? Então, cada slide desse é uma aula de 40 minutos. Então, multipliquem isso por ano. Tá bom? Beleza. Muito obrigado. Imagina.